Sim, senhoras e senhores, estamos de volta com esse podcast que é o mais famoso entre os crossfiteiros da Rússia. Fala aí, Alex. Onde é que tu tira essas merda, cara? Gente, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite pra quem estiver nos assistindo. Somos a primeira escola em Angra dos Reis a produzir um podcast. O que vier depois disso, Débora? É cópia. E cópia? cria, não copia, né? E cria, não copia, Quem né? cria, não copia. Relembrando. O Joãozinho, se você não assistiu o podcast com ele, assista aí o anterior. Sim, e o episódio sobre gírias. Assista aí também que a gente deu show lá, mandou o papo reto. Arrasamos. Arrasamos. E aí, como é que tá, Débora? Gente, estou bem, tudo bem, gente? Saúde, Com fala da vocês? saúde porque o pessoal ficou sabendo. Ai, gente, olha, não pude estar aqui no último episódio, estou com um probleminha. Mas vai já ser tá resolvido. melhor? Tá melhor? Então, eu tô melhor, mas eu vou ter que passar por uma cirurgia, uma pequena cirurgia, né? Vai tudo dar certo. Mas é isso aí, gente. Mas é Tô tranquilo, aqui. você Não, tá de boa. Diz o médico que é tranquilo. Mas a recuperação depois... Gente, eu nunca fiz cirurgia. Caraca, eu nunca fiz uma cirurgia, Gente, cara. eu nunca, nada, Deveria nunca ter quebrei feito. nada. Ai, que Ai, nunca meu quebrei nada, nunca Eu destronquei nunca quebrei braço. nada nunca, também, cara. Nunca, gente. Já quebrou? Você que... Não. Alex é jiu-jiteiro, né? É, ele Nada? é. Nunca lesionou? Lesionei já, mas quebrar não. Cara, que maneiro, porque o atleta, assim, eu sou atleta em casa, de fazer nada. Sou muito bom nisso. Muito bom assistir Netflix, Eu sou né? muito bom, sou Ultimamente muito eu bom. estou especialista nisso. Não, né? se tivesse prêmio pra assistir séries, eu tava bem Cara, acho que localizado. minha época de série já foi. Eu acho que hoje eu tô mais no filme mesmo. É que aí mesmo? acaba, entendeu? Sim, eu também tô não- nessa. Gente, eu me tornei uma pessoa muito ansiosa. Eu não tenho coisa pra série, não. Eu fico... Tipo, eu já quero assistir o final, sabe? Aí eu prefiro Pô, assistir tem um cara- filme, que é a uma horinha síndrome do ali. TikTok. Cara, tem uns canais de série. Fala. Caraca, você falou um negócio agora, eu lembrei. Eu tava vendo na internet uma psicóloga falando. Não sei nem se foi na internet, nem lembro. Acho que foi uma. Não sei se foi na igreja que alguma pregadora falou. Eu escutei Caraca, em ela algum pulou da lugar. internet pra igreja. Tá, Como ela, assim, ela tá cara? entrando no nosso ritmo. A gente viaja, né? Vai. Que uma pessoa ansiosa. Eu tenho ansiedade, inclusive já fui parar no hospital várias vezes. Mas. Até música. Você não consegue escutar uma música até o final. Você, quando tá chegando no final, você passa. Você já quer É escutar real outra. isso? É real? Acontece E é contigo? real. Cara, eu não consigo escutar uma música inteira. Cara, Caramba. ansiedade é Uma ruim, música inteira. coração acelera. É horrível, Thaís tem gente, ansiedade. horrível. A gente chegou aí no médico pensando que ela tava tendo infarto, cara. Porque o coração dela acelerou, a respiração ruim. Eu falei, cara, tá acontecendo alguma coisa. Ou a hipocondria, né? É, cara. Que fica pensando, pô, será que eu tô doente? Será que eu tô com alguma coisa? Aí Uhum. aparece sintoma, vai no Google, o que eu tô? É lepra, vai cair seu braço. É E às vezes é só câncer. uma coceira, é lepra. Que é Nesses pontos, pra ansiedade, até conversei uma época com a pessoa, que a meditação ajuda muito, né? eu pratico meditação, por isso que ajuda eu, muito, eu já muito. fui ansioso, mas hoje eu tô de boa, Eu também. de boaça. Ser baiano ajuda também, né? É verdade. Ser baiano ajuda muito. Ô, porque baiano, maninha. tô de boa. Ô, maninha. De boaça. Tem remédio Pra picada de cobra, né? Por que, meu filho, você foi mordido? Não, que ela vem logo ali. Não, então, isso aí é... Por falar em conselho de mãe, hoje o nosso episódio é sobre conselhos. Conselhos. Sim. Conselhos, Pô, isso fui aí, bem de gente. gancho agora, não foi? Fui bem agora? O Cláudio A vai gente- começar a treinar agora, né? Filhão. É menino, gente. Pra quem não menino, sabe, galera. a gente fez o exame essa semana. Você pai do Theo. Theo tá vindo aí. Eu achei que gente. eu achei que se chamaria Alex, mas Poxa. fiquei triste, mas tá tranquilo. O importante é Não, ter Expectativas saúde. foram quebradas. A minha mulher vetou Cláudio na hora. Ela falou, não tem Cláudio criança. Tem até Pedro criança, tá na moda agora, acordar Pedrinho. Gente, agora que eu percebi que eu tô de bolsa ainda. Que isso, gente. É o desapego, a pessoa É, não tem gente. desapego. A pessoa tá assim, né? Débora... Vocês estão vendo o casaco da Débora, né? Que coisa maravilhosa. né? Eu vim vestido de galinha pintadinha. O Alex... Inclusive, teve que trocar de lugar, porque você vai ficar da cor É, da eu parede. Vocês percebem que quando eu cheguei ali, parecia que só tava só minha cabeça, assim. Aquele filme Monstros Camu- S.A. que o camaleão Camu- encostava assim, né? O monstro camaleão Alex tava bem assim, encostado aqui, aparecia só o óculos. Aliás, se vocês viram, vá lá no nosso perfil do Instagram. A gente fez uma postagem lá, estamos nós três lá no quadro de conselho, a gente virou emoji. Inclusive, Estamos estou nós aqui três lá. postando ainda. Isso. Vá Calma lá. aí, gente, tô mexendo Cara, aqui. deixa eu fazer um apelo aqui a você. Olhando Faça. dentro dos seus olhos, cara, se inscreva no nosso canal. Os olhos Por aqui são- favor, Ô, gente. O nosso último episódio, grande audiência. Pô, a gente não chegou a Não, 500 eu ainda acho, inscritos eu no acho canal. que é... Não posso falar essa palavra.
Ah, sim, eu acho que eu entendi. Eu acho que é uma falta de respeito. Uma puta Vocês- falta de sacanagem. Isso, cara. Obrigada. Era isso que você queria Eu que- falar. Misturou tudo aí. Te deu ajudei, só. Débora. Vocês estarem assistindo o Isso. podcast e não tá inscrito no canal, cara. E nem deixando o like, Ó, gente. Deixa Comenta o like. lá, deixa o like lá no episódio, cara. Vai lá, o Joãozinho teve aí, dá o like, se inscreve no canal. Vai lá na página do Instagram, nós estamos querendo chegar a 500 curtidas na nossa página. Vai lá, se inscreve. Custa no canal do nada. YouTube também. Custa Não nada custa de nada. graça. Ganha e seguidores, ajuda. gente. É, a gente Ó, quer manda chegar a pro seu 500 amigo, seguidores. Pro sua mãe, pro seu pai, pra seus primos, pro seu... todo mundo, gente. Pra periquito, papagaio, não sei o quê. Tartaruga. Manda pra sua ex e diga assim, e diz, não curte essa página. Ela vai curtir só de raiva. É isso aí. Vai lá, manda pra ex, que vale a pena, né? Primeiro conselho do dia. É, Manda essa página pra sua episódio de ex. Episódio de conselhos, cara. Conselhos. E a gente não pôde gravar na semana passada, né? Eu já tava fazendo planos mirabolantes, né? Por Pra- conta do Dia dos Namorados também que passou aí. Sim, gente. Muita gente aí do Dia dos Namorados tá precisando de conselho pra ficar, pra largar ou pra deixar o sentimento lá pra trás, né? Tem gente, Débora, que namora um dia e não supera. Nossa, Ficou e não supera o ficante. Como é que pode isso, gente? Ah, pelo O- amor de Deus. A terceira série tá fazendo uma organização lá pra poder arrecadar dinheiro pra poder fazer a formatura deles, né? Aham, aham. Aqui a gente vai ter um problema hoje, Claudio, porque eu gosto de falar olhando. E, Yeah. eu fico de costa pra eles. A terceira série tá fazendo esse projeto. Aí foi na sala do sexto ano, tava dando aula pro sexto ano, 601, e perguntou se alguém queria mandar uma cartinha e tal, pagando R$1. Aí teve uma aluna, que eu não vou dizer o nome, que começa com Mi, e o meio termina com Lena. Enfim, ela pegou Muito ela bom. pegou o caderno e tirou. Ah, esse aqui é pra fulano de tal, esse aqui é pra ciclano, esse aqui é pra Bertão. Que isso, 5 gente? páginas. que isso, gente? Menino, se controla, menino. Caraca. É o clima do Dia dos Namorados, né? Não, eu gosto de ver. Eu vi gente Eu vi um emocionada aí, hein? conselho da nossa querida amiga Jade Picon no Instagram. Ah, Você vai, viu? manda, manda. Ela falando assim, olha, pra você não se decepcionar com um boy, né? Aí fica com 5, porque você não vai nem ter tempo de se decepcionar. Eu fico com um imaginando só. a cara da Margarete agora ouvindo a Débora falar isso. Pra se não se decepcionar Gente, com eu um falei boy. ontem pra minha mãe. Gente, eu era muito sapeca quando eu era mais nova. Essa eu palavra acho- sapeca é de quem tá ficando velho. Eu era É, muito sapequinha, sapeca. Eu falei sapequinha. pra minha mãe, falei assim, mãe, mal sabe você, mas eu acho que eu já fiquei com todos os garotos da minha outra igreja. Misericórdia. Léo, Ah. desculpa. Não era pra ser assim. Não, mas foi, mas Hoje eu foi. tô de boa. Léo sabe que todo mundo foi teste, né? Todo mundo foi teste. Você chegou nele Verdade. e tá aí, né? Débora, Agora, então, qual o primeiro pedido de conselho que a gente tem aí? Vamos gente, ver o que vocês ó, aprontaram. Fizemos um post lá no story do nosso Instagram, aqui do Semearcast, e vocês mandaram algumas perguntas. E eu vou ler aqui agora. Vamos, eu tô muito ansioso, cara. A gente não Como diz viu a nossa antes, amiga né? Martinha, agora. Nada Agora. programado. Agora. A Martinha é muito boa, cara. A Martinha nem tá no episódio e tá no episódio. É. É verdade. Ela tinha que estar aqui. Bota a foto Podia dela. trazer ela um dia. Bota a foto dela É, aqui. Eu acho que podia. Bota a foto da Bota a Martinha foto aqui em da- algum lugar aqui, nesse ó. Vamos momento. colocar A foto aí da a O Martinha. pessoal foto conhecer nossa- ela lá na Pô, escola. tem ela vestida Aqui, de personagem de circo. Tem. Bota essa foto dela vestida de personagem de circo. Tá. Vou- Uma vez ela fez um aniversário pra mim, ela se vestiu de palhaça. Mentira, não pode ser. Tô te falando Mentira, sério. Isso não pode ser gente. verdade, Cara, não. mas Com isso é a cara da narizinho, Martinha. com peruca. Faltou um episódio de conselhos Não, pra Martinha. sabe qual é engraçado? Que a pessoa que conhece ela pela primeira vez vê ela toda Tímida. tímida, que não sei o Com a quê. criança, Não- vem beber, pegar na Mal minha mão. sabe. Vestiu de palhaça, né? Melhor do que a Jeane que vestiu de bombeira, mas tudo. Enfim, Continue. Vai, Continue. continue. Então, tem conselhos aqui, tem pergunta nada a ver também que o povo faz, Ai, né? manda, essas são as melhores. Então tá, vamos lá. Filtra, Débora, por favor. Então, tem uma pessoa aqui, eu não sei nem falar o arroba da Sim, pessoa. Sim. Aí ela perguntou assim: tem uma garota. Ai, gente, tem uma garota muito bonita na escola, mas tenho vergonha de falar com ela. Ajuda eu. E uma carinha. Ah, então, cara. Dá bom dia. Passa pela pessoa e dá bom dia. Ela pode começar falando oi. Ó, mas é difícil quando você quer se aproximar. Cara, é muito difícil. Porque você fala com todo mundo, mas você não fala com quem você tá gostando, ou com Acho quem que- você acho que é tá a primeira afim. série, não é?
Não sei. Será que- Digamos que era pra ser anônimo os conselhos, Era não, pra né? ser anônimo? Não, né? Então, dá um Nossa. pi aí, por Alguém- favor. Isso, bota um um pi. Bota um pi aí né, nessa Desculpa. parte. Desculpa, Não foi nada gente. combinado, desculpa, gente. desculpa, Então desculpa. é bem- Ó, a primeira Só coisa... chegamos Só e é chegamos e estamos aí. A primeira coisa que eu acho mais normal é você procurar as coisas que a pessoa gosta. Tipo assim, a pessoa gosta de um tipo de filme. Você se inteira daquilo pra você ter o que conversar. isso. Sim. Porque você se aproximar de alguém e você falar de futebol, a pessoa falar de arte clássica, não vai ter como. Eu fiquei sabendo que a Thaís, quando foi paquerar você, ela veio jogando capoeira, verdade? Não, porque ela é de lá também. Piquitindim, Não, eu piquitindim. descobri que ela gostava muito de cultura e de... do Leandro Carnal. Falei, então, sou professor de filosofia, tem um meio caminho andado, né? E aí eu fui citando as mesmas Aí coisas. você sentou, botou as duas mãos no colo. Isso, né? Falei sempre E no falou, mesmo tom, Isso. né? E igual o Citei, Leandro Carnal. citei, ele tem um santo que ele é Santo Antão, ele sempre cita Santo Antão, não Ele sei qual o gosta problema. muito, Cara, não ele sei qual o gosta problema muito do de Santo Karnal. Antão. Eu acho que foi o cara que cortou o cabelo dele, Santo Antão. A piada da referência da careca do Uhum. Karnal. Mas eu acho assim, se você gosta de alguém e quer se aproximar, procura as coisas que você tem em comum. E assim, vê se vai rolar do envolvimento ser só amizade ou ser outra coisa. Aham. Porque aí você tem que superar. É. Ninguém é obrigado a gostar de você. Verdade. Ninguém. Ainda mais se já estiver gostando de outra pessoa. Aí, amigão, amigona, aí eu sinto muito. Ou você tem muita paciência. Mas, ó, eu vou dar um conselho, assim. Esquece. Pega o... Assiste Dory. Todo mundo procurando Dory. Ela esquece as coisas. É. Esquece, irmão. Passa por cima, formata, instala outros aplicativos e vai embora. E você, Débora, qual conselho daria? Ai, gente, eu não sou boa pra dar conselho, não. Nem Conselho sei dar amoroso? conselho. Conselho amoroso? Nossa, nem sei. Sei lá. Então passa pro próximo. Passa pro próximo, então. Passa pro próximo. Tá, vamos lá. Gente, eu tô procurando aqui conselho amoroso, né? Mas. Não, pode ser Não, qualquer eu tenho tipo um bom de... aqui. Qualquer pergunta? Isso, qualquer pergunta, conselho. Um dia eu estudei para uma prova muito difícil. Era de matemática. E na verdade era geografia. Eu acho que ele estudou para matemática. E a prova era chegando de geografia. E a prova era de geografia. Então, você começa a responder o que é relevo. X mais 2 elevado ao quadrado. Tipo isso. não tem entendeu? jeito. Você bota lá na sinceridade. Professor, tem como o senhor pegar essas questões e aplicar a prova de matemática? Porque eu, infelizmente, na de matemática você responde E geografia, pô. vocês eram bons de matemática na época de estudo de vocês aí? Na época da escola? Eu sempre fui Eu mediano. fui até o 7º ano. É. Do 7º até a 3ª série do médio, esquece. Mas eu era bom nas derivações. Aham. Físico eu era bom. Física e química eu era muito bom. Essa cadeia de carbono, abrir cadeia de carbono. Aham. Eu aprendi tanto isso com a professora, beijo, professora Cláudia, de biologia e química do ensino médio lá do Mojas Boana, na Bahia. Eu aprendi tanto que eu chegava em casa, eu pegava o detergente e tinha lá, né? Dióxido de não sei o que lá, eu pegava e abria a cadeia de carbono daquilo ali, cara. Eu fiquei bom disso aí, cara. Não, mas aí é química, né? De química, Ah, de tá. química. Não, então, eu era uma pessoa assim, eu gostava de matemática e de física, mas eu sempre ficava de recuperação, essas coisas, né? Mas assim, hoje, se me der uma conta de divisão pra fazer aquela conta, sabe? Divisão assim, eu sou péssima, não sei fazer. Não me dá, mais fácil eu ir na calculadora aqui e fazer. É o básico. Agora, eu faço. na física, se me der uma fórmula, eu sei fazer a fórmula. Cara, eu sou Mas muito eu ruim não nisso. sei. Hoje eu não só se lembro alguém mais. me der a fórmula, porque eu não vou saber, tipo assim, montar Qual a fórmula é? qual fórmula usar. Mas se Quer alguém ver me uma der, coisa que eu sei acho que eu fazer. esqueci, cara? Essa transposição de Fahrenheit para Celsius. Não lembro qual é a fórmula. Ah, tá. Eu Também também não não. lembro, não. Também não lembro. Eu não lembro, mas quando eu estudava, que eu gostava muito das ciências exatas, e depois que eu virei adulto, eu comecei a assistir Big Bang, The Big Bang Theory. Cara, Uhum. é incrível aquela série, cara. Como me aproximou de novo das ciências exatas. Eu comecei a assistir documentários sobre sistema solar, sobre teoria das cordas, por causa da série. Porque é incrível aquela série, né? Da Sim. física teórica. Então fica a dica, né? Com Se certeza. você é ruim em física, assista Big Bang, É. que você vai passar a gostar da física mesmo odiando a matéria. Ó, aproveitando que a gente tá falando aí de matemática, de não sei o quê, tem uma pergunta aqui, ó. Tenho dificuldade em matemática. O que devo fazer? Estudar. Estudar. Eu acho que é isso, né? Acho que a grande questão a respeito Unanimidade, O né? que fazer, gente? Estudar. Eu sou ruim A em grande matemática. questão a respeito da matemática, essa dificuldade que as pessoas têm com a exata, né?
É porque não tem atalho, né? Isso, não tem fuga. Eu costumo dizer o seguinte, quando você trabalha com linguagem, com as outras matérias, é como se você estivesse trabalhando com condomínio. As casas, uma do lado da outra. Quando você trabalha com a exata, é como se fosse um prédio. Você não consegue construir um andar sem um Sem andar o de outro, baixo. né? Entendeu? Então você consegue até entender quem foi Sócrates sem saber quem foi Platão. Ou datas, né? Você não ou precisa das data. datas exatas ali. Você e tal. consegue entender um substantivo sem entender propriamente um pronome, um adjetivo. Você consegue entender, porque Na matemática- é condomínio, matemática não. Você não É aprendeu processual, cara. você não aprendeu a dividir, infelizmente, não vai Você conseguir não vai aprender construir. mais nada no futuro. A grande sacada é, tá com dificuldade em matemática? YouTube. A gente usa o YouTube pra tudo, gente. Cara, Sim, é, gente. o YouTube ajuda muito. YouTube, ajuda vai muito. lá, aprende as coisas básicas, aprende o que é uma regra de 3. Até no Instagram também. No Instagram tem várias páginas de estudo. Eu sigo né? algumas. Cara, são e tem muito uns boas. professores que facilitam muito porque, às vezes, é o método, né? O método como você encara uma equação, existe um método mais fácil para você ajudar. Eu lembro que eu tinha sérios problemas com tabuada. E meu pai me ensinou tabuada em casa. E aí ele me ensinava a tabuada e eu comecei a criar métodos para não ser punido. Meu pai me punia, me botava de castigo quando eu não acertava, dizia, pô, eu tenho que criar um método. Então eu pensava, né, na tabuada de multiplicar de 5. Aham. Toda vez que é por um número ímpar, termina em 5. Então eu já pensava ali aproximado. Toda vez que termina num número par, é 0. E aí eu ia treinando para ficar bom nisso. Eu lembro quando eu descobri que a tabuada de multiplicar de 11 era só o número 2 vezes. 2 vezes 11, 22. É igual o de Pô, 9. mas, O de 9 é só você. tirar o último número. Cara, fica muito mais fácil. Existe muito macete, né? Isso. E não só na matemática, como nas outras línguas também, né? Sim. Eu ensinei as 18 preposições essenciais com a música da Anitta. Canta ela aí. Já viu? Qual? Ah, não, canta aí. Você vai ter que cantar, cara. Sinto muito. Na verdade, eu peguei e fiz uma adaptação, isso aí já tem no YouTube, né? Eu só adaptei um pouquinho o final. Ela é assim. Calma aí. Nesse momento aqui, exatamente nesse momento, o nome do Alex vai ser tirado do episódio e vai, em vez de Alex, vai estar Alex Nita. Junto, tá? Alex Nita. Tá? Só pra vocês saberem. Vai fazer meu pastor me cancelar, cara. Mas tá tranquilo. Vamos lá. É assim. São 18 preposições essenciais, chamadas essenciais, né? Vou falar rápido e depois vou fazer no time da música. Per, para, a, ante, até, com, contra, desde, em, por, tá. perante, após, entre, Aham. atrás. Nossa, São essas. eu tinha isso gravado, Não, gente, mas calma, eu esqueci calma. tudo já. Ele faz cantando. Alex. Per, para, a, ante, até, com, contra, desde, em, por, perante, após, entre e atrás. Tô muito São as feliz com mais isso. importantes, sob 100, sob trás. Agora volta no per, para, a, Ele não queria Arrasou, fazer o isso, corte cara. aí. Cara, o corte tá feito. Sabe o que foi interessante? Foi que eu coloquei isso na questão da prova da 702, da tarde, a turma do Gabriel. e Eu da vi Bia. eles ensaiando lá. Todos acertaram. Claro, cara, Aí é um 18. método, né? Mas, foi- cara, e foi estudar uma com aula. música é muito bom, Foi gente. uma aula só. Também tem uma música de química. Lembra de um vídeo de um professor na faculdade? Sim, pô, lembro. É, Ele ensinava a... Caramba! Eu Como é que lembro que é? esse vídeo estourou, cara. Estourou no Instagram, bombava esse vídeo. aham. Tem um outro agora Eu tô também. tentando lembrar. Tem um professor de geografia que ele canta o Pagodão da Bahia, falando sobre os biomas, os ecossistemas, que é muito maneiro. A gente vai, se você tiver oportunidade de ver, procura lá. É muito maneiro. O professor de geografia cantando pagodão, ensinando os biomas, ecossistemas, ensinando o relevo. É muito bom. O método faz muita diferença, né? Achou aí, e- Débora? Mentira. Achei! É assim, ó. Vem, na oxidação. Isso. O ano D negativo, onde ocorre a corrosão. Aí todo mundo fazia. É muito maneiro. Cara. E você aprende com a música. Aprende, é muito mais fácil. É incrível como ela entra na sua cabeça e não sai mais. Não sai. Não sai. O método ajuda muito. Tem um assunto falando da minha ciência da filosofia que é muito difícil, que é aprender corretamente a aplicar a alegoria da caverna de Platão. Uhum. Eu peguei e transformei a alegoria da caverna, as 4 fases dela, no Instagram. Story, feed, a parte do... Quando você conhece a pessoa, né, conversando com ela, e depois pessoalmente, que são 4 fases. A primeira fase do Story, a pessoa mente o tempo todo, então é sombra. Depois você passa a perspectiva da pessoa mesmo, que é o feed, que no feed é mais real.
quando você começa a conversar com a pessoa, você tem uma ideia leve do que ela é, mas depois que você conhece a pessoa, você fala, é isso mesmo. É. Então são as 4 fases. Caramba, legal. Ajuda muito É. o método, né? Imagina o professor Alex colocar lá as preposições, ela não botar. Como disse a Anitta na resposta, eu ia adorar isso, né? Como diz a filósofa eu colocaria- contemporânea. Eu colocaria um certo, né? Eu não suporto a Anitta. É. Mas é uma adaptação, não tem jeito, né? Cara, e é interessante porque quando você consegue musicar essas coisas, fixa, né? E a fixação, talvez na matemática, procurei no YouTube, deve ter, né? Algum professor que ensina matemática. Eu lembro que tinha um professor que ele fazia vídeos na rua. E ele dizia, eu ensino qualquer pessoa a aplicar uma fórmula matemática. E era incrível. Quem é muito, Era bom, incrível. quem é muito bom nisso, inclusive a especialidade dele é a língua portuguesa, só que ele tem uma segunda em matemática. É o professor Noslen. Um carequinha, Não conheço. muito engraçado. Essa música da Anitta, na verdade, eu peguei dele, só fiz uma adaptação ali e aqui. Aham. Ele é muito bom nisso. Cara, Fica a e dica. você consegue fazer com que os alunos entendam que aquilo ali, primeiro que é parte da vida deles, né? Porque a música ali tá na vida deles. E, cara, aprender um assunto de verdade é muito bom, né? Mais do que você decorar. Quando você entende um assunto, você fala dele com uma facilidade incrível. Eu lembro do professor André Lageste. Ele é professor de judaísmo, né? E ele trabalha nessa questão Israel-Palestina. Cara, ele fala sobre o assunto com uma tranquilidade que dá nojo. E você entende tudo o que ele tá falando de maneira clara. Eu assisti uma aula dele só. E o assunto ficou muito mais claro para mim do que sempre foi eu lendo em livros, eu ouvindo podcasts. Até nos podcasts eu tive dificuldade de aprender. Mas o Lageste falando em uma hora, eu entendi tudo o que ele estava falando da questão Israel, Palestina, árabe, judeus, histórico. Ele falou até uma coisa interessante, né? Que um dos alunos falou, né? Mas ele não pode esquecer Jerusalém, deixar Jerusalém e tal, ser uma capital ambígua. Ele falou, cara, tem como você pedir para um carioca deixar a carioquice? O cara falou, não, ele vai a mesma coisa, não tem como. Fantástico. Porque é da vida dele, né? Sim. O carioca pode ir morar na Austrália, ele vai falar cangurus, porque vai puxar do S. E ele vai saber que no Rio, no metrô, tem um cara surfando em cima e tal. Essas coisas bem Rio de Janeiro, né? Esquece Essas- isso. Dá pra Ai, falar sobre isso também, pra gente ver. eu pergunta. acho maneiro. Vamos lá. Uma pessoa perguntou aqui: o que fazer quando eu gosto da novinha, mas a novinha não gosta de mim? Tomar vergonha na cara Olha, e partir pra sinto muito próxima. te dizer. Eu sinto muito, mas Sinto o poder muito. tá com ela, bebê. Exatamente. Eu sinto muito. Então, você pode pegar uma corda. Brincadeira, tô brincando. Corta essa parte. E sequestrar ela, não, né? Sequestrar ela. Uma van preta, Uma talvez. ajuda. Uma corda. Enfim, É. só assim. Cara, tem um episódio de Big Bang que é muito engraçado, né? Eles vão abrir uma loja em quadrinhos. Aí o Raj levanta uma questão. Pô, é muito difícil atrair crianças pra uma loja de quadrinhos hoje em dia. Aí o Leonard, que não tem noção nenhuma, o Sheldon, que não tem noção nenhuma, porque ele realmente ele não tem essa noção de sociedade. Ele falou, e se a gente comprar uma van e ficar de porta em porta, passando pelas crianças, oferecendo doce e colocar ela dentro da van pra levar pra história, O cara falou, não é melhor a gente amarrar logo elas, não? Sequestrar. Pô, qualquer pessoa que imagina uma van pegando criança oferecendo doce. Vocês lembram da época da Kombi branca? Caraca, meu Lembra irmão. dessa época? Não. Você falou da Não. van. Não, Acho que era conta da pra mim. época da. Caraca, era muito. Eu tinha um medo, cara. Lá no Rio, tinha uma. Não sei se é uma lenda urbana. Eu acho que é uma lenda urbana. Eu acho que é uma cara, lenda eu nunca urbana. vi real isso. Tipo o homem do saco. Tipo, Isso, mas isso. só que eu acho que aconteceu uma vez, se eu não me engano, de pegarem o menino depois aparecer faltando um órgão do menino. Entendeu? Ah, entendi. Então, qual era a lenda? Que a Kombi branca ficava perseguindo as crianças pra levar e tirar um órgão dela, ou até Pra tirar tudo vender, pra né? vender no mercado negro. Uhum. Poxa, a gente não podia ver uma Kombi. Você Cara, falou de eu tinha van um medo. branca, oferecendo doce, eu me lembrei disso. Cara, tinha mesmo. Lá, e isso é acho que é multinacional, né? Sim. Tá no país inteiro. Multinacional é multiestadual, né? Seria. Uhum. Eu, quando era na Bahia, eu lembro que uma vez isso aqui é off, tá? Isso aqui é off. A Confia gente que vai ser. tinha um campo de frente pra igreja. E os moleques começaram a jogar bola do lado da igreja, esperando a vez de entrar no campo, começaram a chutar bola na parede da igreja. Pô, e lá tinha um amigo nosso, um convertido, que tinha vindo do tráfico e tal, e ele ainda tava muito cru, muito cru. E aí o que que aconteceu? Os moleques ficavam chutando e a gente pedindo, pô, não chuta não, os moleques nem ligavam. Meu amigo falou, eu tenho uma solução pra isso. Ele tinha um carrinho, é sério, cara. Ele falou, vamos fazer o seguinte,
Entra 4 irmãos no carro, pega um, bota no fundo do carro Quatro- e qua- dá uma volta. 4 irmãos da igreja? 4 irmãos da igreja. Nossa, que pecado, A gente fez isso, cara. Pegamos um moleque, colocou no fundo do carro e começou a dar a volta, batendo no carro, dizendo que ia fazer acontecer. Quando a gente soltou o moleque, sabe quando você solta, sei lá, você roda um Passarinho que Isso. tava enjaulado. Exatamente. O moleque saiu correndo, que sinceramente eu acho que nem a alma dele chegou primeiro do que ele lá. Esse- Não indico que O façam, nome desse mas traficante nunca mais chutaram bola. convertido é Cláudio. Eu não indico que façam, mas nunca mais chutaram bola na parede da igreja. Aí o Cláudio Ah, fala, nem que me arranque a cabeça, digo quem fui. Vitor, beijo. Tô brincando, tô brincando. Ele não assiste o podcast, não. Acho que ele nem sabe que tem. Perguntaram aqui, vocês já viram a conta de fofoca que criaram da escola? Eu fiquei Calma sabendo aí. disso. Gente, eu quero entrar pra ver. Calma aí que eu vi falar disso Só aí. que olha só, Ô, se Marcos, for muito pesado, presta atenção. gente, pelo amor de Deus, hein? Não, disseram que as fofocas são levinhas, que as fofocas são tranquilas. Eu quero saber. Eu quero saber, Débora. Eu vou bem responder a pergunta que pedi pra ela mandar pra mim, o link. Não, o que eu quero saber é, tem fofoca de professor? Que aí eu já fiquei preocupado. Eu quero saber logo porque semana que vem, não, dia 27 começa as provas, se eu não me engano. Isso. Aí eu preciso saber antes das provas. Eu tô doido pra deixar Eu aluno... tenho que fechar o bimestre. Eu vou viajar no meu recesso. Não vai Vai, não. vai, Não vai não. Vai vai. ficar aqui mais um tempinho. Vai ficar aqui com a gente. Eu tô muito preocupado com isso. Gente, eu lembro que antigamente Aqui, Marcos. tinha uma página de fofoca de Angra dos Reis. Gente, pelo amor de Deus, eu já apanhei por causa disso, cara. Mentira. Ah, Saiu uma fofoca. Gente, vou ter que contar essa história. Conta. Saiu uma fofoca. do Margarete, hora boa pra você beber água. Vai por favor. Bebe água. Vai lá beber água. Margarete, Vai. Bia, vão lá, Camila, vão lá beber água. Rapidinho. Pastor William. Então, aí lançaram uma montagem de um pessoal da minha sala, da época, né? E, cara, Você tava no meio, na montagem. não, eu não tava no meio, mas cismaram que foi eu que fiz. Gente, eu não sabia que nem você fazer. tinha feito a montagem? Gente, eu nem sabia fazer montagem de nada. Não tinha nem iPhone 13 na Gente, época. que horrível. Poxa. Eu não tinha meu MacBook ainda. Nossa. Eu não Vai. tenho MacBook. Eu não tinha meu Mac. Eu não sei nem o que é MacBook. Vamos começar Cara, por aí. O Mac é um notebook que tem que vender esse estúdio do Marcos, o CMA e mais algumas coisas. Pra comprar um mouse. Alguns rins, né? Pra comprar um mouse. Aí, enfim, aí, né, caiu no Quase ouvido apanhou dos por meus causa pais. Não, quase apanhei não, meu filho. Eu apanhei, que na época não tinha esse negócio que não pode bater em criança, não, tá? Eu apanhei muito na minha infância. Eu fico muito triste com isso, sabe? Porque na minha época eu apanhei. Isso. Aí na minha vez de se vingar eu não posso? Aí brincadeira, eu tô é naquela piada. perspectiva assim, né? Eu fui pesquisar com qual idade eu posso bater no meu filho. Não pode mais. Não pode, já Não vai pode nascer mais. agora. Vamos falar sobre isso? Qual a sua opinião, Cláudio? Bater? Cara, Improvisou legal, hein? caraca, agora, vamos lá. Você não quer perguntar pro Alex que é pai, não? É. Mas vamos lá. Eu Ó, sou filho, eu eu também vou vou- falar. eu também como filho. Eu vou iniciar então. Vai, Tá, eu vou iniciar. junto. Vamos ver se eu Ó, concordo. eu penso que bater nunca é legal. Uhum. Nunca é. Sim. Eu cresci apanhando muito. Muito. Tanto do meu pai quanto da minha mãe. Então, eu procuro não fazer isso com os meus filhos. Só que eu penso também que tem um extremo que chega que é necessário dar um susto. Sim. eu acho que é É necessário, um susto, né? Uma coisa é você dar uma palmada no seu filho pra poder corrigir Sim, ele, sabe? sim. Daquele susto. Ó, tem punição. E a punição pode se agravar um pouco. Outra é agredir. Nós lidamos com alunos ali na escola que são agredidos. Sim, sim. Isso é importante falar, Uhum. né? Alunos são agredidos. Eu falo de escola de uma forma geral, não só o CMA, né? São espancados. Já ouvi relatos de que meu pai tá com uma faca. Eu ouvi esse relato. Não vou falar o lugar que foi, tá? Mas eu ouvi esse relato. E a faca foi agarrada na televisão do meu quarto. Nossa. Sabe? É uma Então, questão tensa, E né? tem próprios alunos que vão pra escola todo de moletom, Pra de poder calça, esconder, pra poder pra esconder esconder os que apanhou. hematomas, Isso. entendeu? Agora, existem diferenças, porque às vezes a gente fala assim, bater. Né? Você você eu acho que essa punir- palavra já é muito pejorativa. Você punir. Ó, sabe qual é a maior punição que a gente pode dar? É o que eu faço muito. Tira celular, Sim, cara, sim. né? Tira o que videogame, gosta, tira o que gosta. tira Netflix, deixa de castigo em casa sem sair pra jogar bola. É a melhor É. coisa que tem. Porque eu lembro que eu apanhava, era de boa. Eu não tava acostumado. Mas quando minha mãe botava de castigo, que era o problema. Cara, eu apanhava às vezes vou sair correndo. Apanhava, ia pra rua.
Aí ficava na rua, jogando bola com a molecada. Cara, Então, eu tenho um amigo que ele preferia. O pai dele dava opção pra ele: você quer apanhar ou você quer ficar sem o celular? Ele falava: não, eu quero apanhar, porque eu não vou ficar sem o É celular. bom saber, tá sem celular. Aí eu perguntei pra ele, eu falei assim: mas por que você escolhe, né, o mais sofrido, eu acho? Ele falou assim: não, porque eu sei que eu vou apanhar 2 minutos, mas o celular eu vou ficar uma semana sem o celular. cara, entendeu? ó, Eu já deixei o Gabriel, antes de você entrar na sua tá, vai fala, lá. um bimestre inteiro sem celular. Nossa. Ano passado, não Foi, foi? lembra? Ano passado. Ele Cara, pegou- mudou completamente, cara. Esse Mudou ano, completamente. tá menos ruim. Mas ainda tô brigando ainda, tô lutando Mas é aí. isso, eu lembro que assim, é muito bom pra gente como professor quando a gente recebe um feedback do pai. Uhum. Eu conversei com a Marta antes da reunião. Falei, pô, Marta, o Gabriel tá com algumas dificuldades na sala, tá aprontando, não tá fazendo atividade. O Alex me mandou mensagem. Eu não esperava, Não, né? melhor que a gente tá expondo o Gabriel aqui, né? Coitado. Gabriel, ó, beijo, É meu beijo. filho, tá, gente? Só pra É. saber. Beijo. E aí ele me mandou mensagem, falou, Cláudio, cara, na sala, pode controlar, eu vou conversar com ele aqui. Cara, o Gabriel mudou da água pro vinho, assim, um aluno excelente. E não apanhou. E não apanhou. Foi castigo As com atividades, essa, nunca mais tive problemas com ele. Então o pai, ele tem que medir, né? Até que ponto é violência, porque a violência a gente condena veementemente. Até porque a criança que sofre abusos desse tipo, ele tende a legitimar outro tipo de violência. Então, como ele acha, que a gente vê muita gente falando, eu apanhei e não morri, mas você não sabe os traumas que você Então, carrega. Se é Agora uma eu vou falar menina, sobre isso, ela vai. se é uma menina, quando ela cresce e casa, ela vai até aceitar um marido agressor. Que bate Sim. nela. Exatamente. Então, eu quando eu era criança, não é que eu apanhava sempre, mas todas as vezes que acontecia, eu me marcava de algum jeito, entendeu? Eu nunca esqueci as vezes que eu apanhei. Só que hoje, eu vendo o meu eu de antigamente, eu vi que eu cresci muito agressiva. E quando minha sobrinha nasceu, a Bia, eu pegava muito no pé dela. Tipo, eu era muito agressiva com ela. Qualquer raiva que ela me fazia, eu ia já dava um tapa na perna dela. Só que depois de um tempo Foi eu comecei. reflexo, né? Reflexo. E eu comecei a perceber isso. Que eu tava sendo muito agressiva pela forma que eu fui criada. Legal isso. Entendeu? Novinha conseguiu ter essa percepção. É, É sim. difícil essa Notar percepção. isso E é muito hoje, difícil, né? e hoje eu sei que eu sou uma pessoa traumatizada por causa disso. Não porque. Não por ter. Ah, não sei. Mas eu me tornei muito traumatizada porque, por exemplo, hoje, se alguém falar alto comigo, eu já tô aos prantos chorando, pensando que a Você pessoa criou vai gatilhos, me... né? Sim. Você criou E gatilhos. eu falo isso lá em casa. Eu falo assim, gente, olha só. Se começar a gritar comigo, eu vou começar a chorar. Gatilhos emocionais. Entendeu? Tem muito Porque isso. Uma vez, gente, meu pai brincando comigo. Tava eu e minha irmã no quarto, meu pai brincando comigo. Meu pai pegou um cinto e bateu na cama, assim. Eu me escondi atrás do guarda-roupa. Juro pra vocês. Cara, é bem complicado. Eu já vi duas reações extremas, que as duas são ruins, né? Tem a pessoa que apanha, e aí qualquer coisa é uma fuga. Então, um outro adulto que a trate bem, ela vai... Isso é muito perigoso Isso é também. psicologia pura. Isso. Porque nesse caso ela vai se tornar dependente emocional do outro como defesa para o de cá. Então, às vezes, a violência nesse sentido, você pode estar empurrando seu filho ou sua filha para um caminho bem complicado, porque a gente sabe que tem pedofilia aí, Isso tem aí. outra série de abusos, tem pessoas que ficam em relacionamentos abusivos e tóxicos, porque sabe, pô, se eu sair daqui eu vou voltar para um lugar que era pior. Então vou ficar aqui Quantos mesmo. filhos saem de casa, se casam Sim, cedo, se sim. juntam com Para alguém. fugir disso, pra fugir dos pra pais. fugir de É violência. verdade. Ó, aqui eu vou dar até uma dica direto aos pais que estiverem nos assistindo. Algo que eu presenciei há pouco tempo. Tomem muito cuidado com o grau de punição. Entende? O que eu quero dizer com isso? Um exemplo. Punam na medida correta. Um exemplo. A sua filha deixou de entregar um trabalho na escola. Eu não vou deixar ela sem celular o ano inteiro. Isso é desproporcional. Isso Cara, muito. cria um sentimento na criança de desproporcionalidade. E ela pode levar isso pro caráter dela. Então, tentem sempre ajustar a punição na medida que foi o ocorrido. A gente vê muito isso, Cláudio. Um exemplo, a criança bateu a porta, apanha. Cara, isso Entendeu? aí é Sim, absurdo. A cara, criança sim. deixou de fazer um exercício e recebeu uma notificação do próprio professor ali, um bilhetinho e tal. Vai ficar 3 meses sem celular. Cara, necessário? tem uma coisa que eu já vi muito acontecer, que eu acho muito absurdo na criação. Qualquer coisa um tapa.
Isso é muito ruim. Cara, não pode. Qualquer muito coisa, ruim. um tapa. A criança aprende, ela aprende a não tentar. Então, na vida profissional, cuidado você, pai. Na vida profissional, essa criança pode ter medo de tentar. Não vai ter um florescimento profissional porque justamente a criatividade dela foi retida. Quando a criança, eu estava estudando criatividade infantil, eu estou estudando isso por causa do Fundamental 2, né? Que a gente dá aula, eu e o Alex, a gente dá aula pro Fundamental 2, eu estou estudando criatividade. E aí eu fui estudar Fundamental 1 para entender. Eu vi um pai falando uma coisa interessante. Ele disse, a minha filha, ela desenhava e ela não pintava o desenho. Ela pintava fora do desenho. Sempre pintava fora do desenho. E a minha mulher dava um tapa na mão dela. Sempre dava um tapa na mão dela. Sempre. Até que um dia eu perguntei, por que você pinta fora do desenho? Ela fala, porque como... Olha que interessante, né? Porque a pessoa do desenho sou eu. Como eu não me vejo, eu só vejo o que tá fora. Caramba. Nossa. Uma percepção de uma criança. Sim. Assim, ensino fundamental 1. A percepção de mundo de uma criança é diferente da nossa percepção. Então a gente tem que entender as diferenças. Eu tive um caso extraordinário para mim, assim, foi uma lição mesmo. Acho que eu já contei isso pro Alex. Eu tinha um aluno que ele fala muito com os braços e ele fala muito alto e ele, qualquer coisa, ele se joga e fala assim. Eu tenho uns 50, assim. Não sei Então, mesmo. mas veja o que acontece. A mãe sentou comigo e começou a falar dos defeitos. Eu falei, pô, você já pensou que o seu filho pode ter uma mente para um certo talento para o teatro? Já pensou de colocar seu filho no teatro? Já pensou que seu filho pode hoje em dia, a profissão de youtuber, de influencer, tá muito em alta? Já pensou que seu filho pode ter talento para isso? Porque, gente, é talento. Eu vejo crianças que tem lá a gente tem um aluno, né, o Lucas, que é muito bom jogando futebol. Cara, aquilo ali é inteligência. Matemática é inteligência, geografia é inteligência, filosofia, língua portuguesa, mas dança, esportes, tudo é inteligência. E a gente também tem que valorizar esse tipo de coisa, senão a gente fica mecanizando muito, né? Se a criança não sabe pintar do jeito certo, a gente exclui. Cara, vê se é isso mesmo, que é o correto. Na educação a gente vê muito isso, né? Não dá pra ser bom em tudo, né? Isso, Não cara, dá pra ser bom em isso. tudo. A gente tem que ter essa percepção de que tem que focar naquilo que você é bom e aprimorar aquilo que não é. Isso, né? porque Mas você pode desenvolver, sabendo né? que nunca vai igualar, porque tem pessoas que biologicamente nascem com uma tendência, né? Isso é pra tudo, pra arte, pra música, até pra línguas. Né? Sim, sim. A gente até brinca, né? Tem a galera das exatas, a galera dessa parte mais Humana. linguística e humana, né? Então, Eu acredito muito nisso. Eu não acredito. Eu tenho uma crença particular minha, eu não acredito em dons. Eu acredito em afinidade intelectual. Por exemplo, a pessoa que canta, ela nasceu com uma certa distância entre as cordas vocais. E aí tem uma voz que é agradável aos ouvidos e ela tem uma capacidade cognitiva voltada para aquilo. Isso para mim é um dom. Para mim quem fez foi Deus, mas para mim é uma explicação racional para o dom. Então eu acredito muito nisso. O atleta, por exemplo, o Messi nasceu com um dom. Vê quanto o Messi treina. É como o Zico falava, né? Dizia, Ronaldo também. você dá sorte na cobrança de falta. Ele falou, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Né? A gente não pode desvalorizar isso. Igual o Ronaldo, falavam muito da capacidade do Fenômeno, né, de bater com as duas pernas. Aí foram fazer uma entrevista com o primeiro treinador dele, aí o treinador falou que terminava o treino, ele ia ele e um goleiro amigo dele, batia 50 vezes com a perna esquerda, com a perna ruim. Caraca. Ele fez isso durante anos. Aí alguém vai dizer que Aí sorte, é dom. Não, ele é ambidestro, ele nasceu com esse dom. Cara, não é, o cérebro da gente se condiciona, né? Ó, voltando ao assunto que a gente se perdeu um pouquinho, A gente tava onde, gente? a respeito de bater ou não. Ah, tá. Tá? Eu acredito que a punição, ela tem que ser Nossa, o assunto muda. assim. Mudou muito. A punição ela tem que ser ajustada ao que a criança Sim, fez, sim. sabe? Eu sou contra o espancamento. Isso eu sou óbvio, contra o espancamento. Agora, eu acho que o pai tem todo o direito de dar uma palmada assim. Também acho. Eu também acho, Desde porque que não seja algo Não, agressivo. eu não estou defendendo a agressão. Eu sou contra a agressão, tá? Só que existem situações que a criança tem que ter emoção. Sabe por quê, gente? Olha só. Se você não faz a criança ou adolescente entender que há um nível de punição mais severo,
Quando essa pessoa for inserida na sociedade, ela não vai conseguir compreender isso também. Não, e sabe qual é o pior? Tem criança que fala assim, ó, eu vou ficar sem o celular só 2 semanas mesmo. Isso. Tem que ter medida, né? uma punição um pouco mais severa. Pra quê? Pra essa criança entender que quando ela for inserida literalmente na sociedade e andar com as próprias pernas, se ela fizer determinadas coisas, vai ser presa, Sim. vai ser punida. E há graus, né? Há graus de punição pra cada ato cometido. Isso. E aí você não pode desmedir isso. Uhum. Qualquer coisinha. Eu fiz uma tabela, cara. alto- Não sei se você vai fazer isso, Ai, bem seu meu perfil fazer. Fiz uma tabela. Vou baixar em Dete- PDF. Determinadas coisas, pra ser justo, né? Que eu tenho 2 filhos e eu não posso agir. Lá na casa da Camila também tem do Maicon. Então, O Maicon fez, tipo, tabelinha. lavar a louça, acordar 8 horas. não, eu orar, fiz fazer tabela de devocional. punição. Ah, tá, punição. Entendeu? Tá. Fez determinada coisa, tal castigo. E Isso, vai isso. subindo. Mas é bom que ele sabe quanto ele vai pagar pelo É. ato que ele comete, né? Sim. É bom que a criança. Não, mas a aprende. reincidência vai aumentando. Não, então. Mas ele aprende. Pra não vou fazer isso que eu vou só ficar 2 semanas sem reincidente. celular. Quantas vezes você fez? Deixa eu somar isso aqui, elevado ao quadrado. Cara, eu tô imaginando o Alex, o filho dele sentando ali, então. Você já não é mais réu primário, né? Tipo, vou chamar a juíza. Marta, por favor. Aí entra a Marta de toga. Aí sempre vai perder, porque a juíza é mulher do promotor, cara. Não tem como. Aí é perder, tipo né? sério. Sérgio Moro e Dona El, né? Desculpa, vai. Próxima? Próximo. Pô, posso fazer um aqui? Pode. Posso. Que essa aqui eu tô muito interessado, que eu quero ver o que o Alex pensa disso, tá? Foi você mesmo que mandou, deve ter mandado alguém que mandou pra sua caixa lá, né? Existe vida extraterrestre, cara? Eu quero muito falar sobre isso. Existe, eu tenho uma prova. Eu tenho um ET do meu lado, pô. Essa genialidade não pode ser daqui, né? Exatamente. Lembra do ET de Varginha? É ele. Aí, ó, tá aí, ó. Apareceu hoje. Vai você, Cara, Claudio. Você que ó. você tem toda uma teoria sobre isso. Então, cara, olha só. Eu gosto muito de falar sobre a teoria de expansão do universo, né? O Big Bang é uma explosão, e aí acredita-se que o universo era grande, ele comprimiu, explodiu e cresceu de novo. Acredito nisso, até dá pra unir com Quem fez com o explodir? pensamento. Só pra saber. Não, então, eu tenho um pensamento bíblico, né? Eu, por ser cristão, acredito que isso aí tudo é mão de Deus. Isso aí tudo. Mas eu acho que não precisa dissociar. Mas a minha pergunta é: se o universo está expandindo, ele está expandindo pra onde? Ai, gente, olha esse assunto, eu sou... Não é complicado. Um Agora, eu desastre. tenho uma questão. Eu tenho um problema da questão da vida inteligente. Aham. Se existe vida em outros planetas, se essa vida é inteligente. Porque a gente sempre tem a ideia, e isso aqui eu acho uma ideia boba, de achar que o universo existe por causa da vida. O universo não existe por causa da vida. O universo existe porque ele existe. E tá lá. Os planetas estão lá. Isso é muito. Eu sempre falo com quem acredita em horóscopo, né? Aham. Eu acho o horóscopo uma ditadura com o sistema solar. Porque você que nasceu hoje, a humanidade existe ao que há. Sei lá, vamos colocar num pensamento bom. Se a humanidade existe há 1 milhão de anos, o cosmos existe há bilhões de anos. Você acreditar que Saturno só faz o que faz, que você que nasceu ontem, para você dizer, eu tô afeito a obras manuais. Netuno retrógrado me fez essa semana. É muita tirania você acreditar que todo o sistema solar está lá fazendo o que faz para você ser bom com namorado. Eu acho demais isso. Eu acho, né? Muito. Ai, Mas verdade. essa ideia que a gente tem de que o universo existe por causa da vida, eu não acredito nisso. Eu acho que aconteceu de a vida estar na Terra. E aí, se você for religioso, vai acreditar num Deus. Se você for agnóstico, se alguém te disser, você vai acreditar num Deus. Se você for ateu, você não vai. Mas eu acho que aconteceu uma conjuntura perfeita para a vida existir aqui. Ok. Não necessariamente existam vidas em outros planetas. Até porque a teologia aí acabaria, né? Não, Cara, eu acho. Especialmente a soteriologia. não. Se existisse vida inteligente, seres. Vamos falar sobre teologia mesmo? Não, então. Porque, olha só, qual é o conceito de soteriologia? Isso aqui não vai ficar legal no podcast. Não, deixa quieto. Corta essa parte. Não, salvação Vamos falar não? vamos falar sobre soteriologia, mas a falar sobre termo teológico. Eu não tô vai aqui ser- viajando, gente. Se ela tá viajando, você corta essa parte depois. A gente faz um podcast Volta. depois falando sobre isso. sobre esses termos podcast teológicos. Soteriologia extraterrestre, É. tá? Aguarda esse Vamos falar episódio. sobre a união que vem aí. hipostática do Acho veterotestamentário. que nem tem que cortar, porque senão o pessoal vai nem entender nada. Deixa esse merda. Não, Tá, deixa assim, aí. Eu acho o seguinte. Abafa. Tem ou não tem? Cara, eu não acredito que tenha vida inteligente Então, em outros planetas. Eu também acredito que não, mas não me surpreenderia se houvesse. Você é agnóstico isso da aí. vida. Ele é agnóstico da vida extraterrestre. Eu também acho. Você acredita que tem? Pô, se na Terra tem, você acha que outros planetas não Eu pode, acredito- não pode Eu ter? acredito que não tem.
Mas se descesse uma nave lá do lado do Cristo Redentor, não me surpreenderia Peraí, e não peraí. abalaria a minha fé. A sua nave não ia descer do lado da Estátua da Liberdade? Não, porque Hollywood mentiu pra mim. Não, porque eu sou carioca. Não, tem que descer no Brasil pra gente ver, né? Não, porque Eu quero ver, gente. parece que só desce nave nos Estados Unidos, né? Independência Day, tudo Ué, mas só quando acontece o lá, né? brasileiro faz filme, parece que as favelas só são no Rio também. É verdade. Então não faz É verdade. não faz Você sentido. dá uma voltinha no Espírito Santo, Bahia, É. né? Tem muita favela por aí. Isso tá muito de onde é feito, né? Onde é produzido. Os Estados Unidos são especialistas Quando, nisso, né? eu tô na vibe agora de assistir esses filmes indianos, né? O RRR, Ah, tá, o maneiro, Bahubali. maneiro. Tudo é pra eles. Viu como é que a cultura deles é legal? Cara, acho muito maneiro. A gente tá muito divagando de maneiro. novo do assunto. E eu vou sair do assunto de novo. A gente é muito engraçado, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, na Índia, o que você imagina na Índia? Uma rua lotada de gente andando com boi, com não sei o que, com vaca. Aqueles Sim. lugares sem cara. semáforo, os carros Mas passando é isso, assim, quando ó. as pessoas pensam no Rio de Janeiro, ou ela vai pensar em favela ou em praia. Ah, eu sei disso porque eu sou baiano, morando no Rio de Janeiro. Todo Na mundo pensa que a Bahia, Bahia é que uma você- roça. Não, eu sempre Não, eu não eu penso que falo- a Bahia é uma Todo mundo roça. joga capoeira. Sempre quando eu falo pro Cláudio, eu falo da capoeira. na hora. Cara, e eu não sei nem por onde passa capoeira. Eu conheço a história, porque, claro, morando lá, eu fui estudar a história. Mas o único golpe de capoeirista que eu sei é se você namorar uma capoeirista, ela te trair. O golpe tá aí, cai quem quer. Eu não sei nada da capoeira, mas eu acho uma cultura extraordinária. Eu toda hora Mas a faço gente tem piada com isso, né, com você. A gente tem isso, cara. Os Acabei de próprios falar que o alunos Theo fazem. vai nascer como? Jogando capoeira. É tipo a ideia que a gente tem do paulista, né? O paulista sempre falando, então, meu, e às vezes nem fala assim, porque em São Paulo tem gente lá do interiorzão que fala porta mesmo. Você vê, Cordeiro, você vê a diferença, né, de lugares que nem eu assisti aquela série Sintonia, Aham. favela e tal, mas pô, aquela favela tava estranha. Favela Não é- maneirona, parece condomínio. É não era, verdade. não era favela que eu tô acostumado a ver, que eu vim do Rio, né? Não era favela que eu tô acostumado a ver. Aí depois eu descobri que era as favelas de São Paulo, né? Eles que Tanto falam. que a favela da... Qual o nome? São Paulo? Não, do Rio? Da De série. sintonia, eu não sei o De nome. Sintonia, eu A esqueci. favela da Sintonia Mas é é diferente da Higienópolis? favela da Tropa de Elite, né? Tropa de sim. Elite, meu filho, é becos e vielas ali. Sim. Se eu não me engano, Tropa de Elite foi gravado no Rio. Foi gravado no Rio. foi. Foi gravado no O Rio. Sintonia de São Paulo. Porque é do complexo Ah, alemão. tá, Qua- foi verdade. Quando eles usaram aquela expressão assim, vou te levar pras ideias. Aí eu, "Pô, vai levar pra conversar? Na minha cabeça, eu assistindo a série. Alex é muito inocente. Aí cara. não, aí depois. Não, porque falou umas 2, 3 vezes. Aí depois, no contexto, eu não entendi. Que as ideias eram levar pra matar. É, tipo, o Alex, imagina o Alex chegando na favela, pessoal, vou te colocar no pneu. Alex, que maneira a gente vai rolar, ladeira abaixo. Pô, com pneu nunca rolei, não, mas já desci aqueles morros lá do Rio no papelão. Pô, já desci, a gente descia a grama. Lá tinha um lugar que tinha um gramado de um cara que não deixava, mas ele saía, Mano, e aí a gente descia no papelão. Uma vez eu quase quebrei meu braço, mas Levei muito eu maneiro. levei uma costa também por causa disso uma vez. Veio aqui na cabeça agora. Tava no morro descendo com papelão e tal. A irmã de um amigo meu tava de costa e eu, pra me ferrar, eu empurrei ela. Caraca, cara. Ela desceu Nossa. rolando, mas ela era putinha. Ela chegou revoltada, falou com a minha mãe, cara, apanhei Tomou uma muito. coça. Só, Apanhei muito. coisando aqui Eu rapidinho. aprontava demais, mano. Também, Acabei de era, postar o vídeo e já deu 1000 visualizações. Você tá brincando? Aê. Juro. Muito obrigado, meu povo, ó. Olha que vocês nem escutaram a ainda o que a gente ama pediu. vocês. Deixa. Muito Pô. obrigado por ter feito o que a gente pediu, sendo que vocês nem escutaram ainda. Não, 1913. Que isso, manda esse povo... Que vídeo? Aquele manda nosso esse- do Nossa, conselho? a página. Caramba. Caraca, que maneiro, que bom. Gente, que bom. acabei de postar, vocês são demais. No perfil do Semearcast. Cara, Semearcast, sucesso. Gente, eu quero agradecer a vocês, tá? A gente tem recebido feedback. Eu fui esses dias numa outra escola para fazer uma palestra. Quando eu entrei, o aluno me reconheceu pelo podcast, cara. E ainda perguntou, cadê o outro? Parece que agora que a gente só anda junto, É cara. ficar Maju, Coutinho e William Bonner. William Bonner. Aproveitando, gente, Débora, depois faz um cortezinho aqui. Aham. Você que tá ouvindo, assistindo a gente, que é pai, tem uma empresa. Vamos fazer esse Sim, merchan agora? vamos Ai, agora, no vamos, meio do gente. episódio. Ó, Vamos. a gente Todo tá- mundo assim, vai. Assim, Por assim. favor. Fala aí, Alex, com cara de cachorro caiu da mudança. Então, estamos precisando de patrocínio, Patrocinador, gente. Ó, gente. tá vendo essa Patrocina a tela aqui, ó, gente. que não sai esse microfone? Então, nós queremos a sua marca sendo
reproduzido Sim, cara, aqui. entra em contato com a gente, vai lá. Isso. Ou no Algum restaurante, por favor. Eu sou esfomeado. Subway, Ô, Subway. Não, Que mas é isso? não Aquele vamos- pão de 9 não grãos vamos é ne- Subway, meu não Deus. vamos Não, ó, vou te falar, o Bob's, ele sempre representa patrocínio, tá? Aí, gente, ó, eu tô focando Você que é mais pai no também, pai, cara, no pai de é. aluno gente. do CMA, você que é pai de um aluno do Isso. CMA e tem um negócio, lembre-se, o nome do seu negócio podia estar aqui agora. Sim. Uma loja de material de construção, uma loja de roupa, E nós estamos tendo restaurante. Sim. Né? Quantas visualizações deu agora? Gente, eu juro que não tem nem meia hora que a gente postou. Já deu quase 2.000, né? Imagina a sua marca tendo Vista para 2.000 pessoas. rapidinho assim, ó. Entra em contato com a gente, vai lá na DM do perfil do CMA Cash no Instagram, entra Sim, lá, gente. conversa com a Débora, que é nossa produtora. A Débora vai conversar contigo. Você pode fazer aí a nossa marca crescer a nossa audiência e a sua marca crescer também. Sim, olha, você que é filho, sabe, às vezes seu pai não assiste, sabe que seu pai tem um negócio, ou ele pode Conversa fazer isso. com ele. Conversa com ele, mostra essa parte do podcast pra Qualquer ele. coisa, tá? De lojinha de celular, Gente, restaurante, capinha, açougue. gente. Traz aqui pra gente que a gente mostra as capinhas aqui pra vocês, entendeu? Isso. É assim. A gente vai divulgar, vai fazer o Joia. merchan aqui. Bota vai tá nos bonete, bota episódios. camisa, planta bananeira, Isso. joga capoeira. No nosso, no nosso episódio lá no YouTube, a gente vai colocar na descrição os patrocinadores. Sim. Então vai lá, conversa com a Débora lá na DM do Instagram, que a gente, ou no WhatsApp, e a gente vai dar uma moral pra você. Valeu? Dá essa moral pra gente aí. Beleza? Faça diferente dos extraterrestres. Não foi nada planejado isso aqui, foi só Só foi. lançamos, tá? Só Vê do coração de Deus. Vamos voltar agora pro Pode episódio. falar aí, já. Tá, eu tenho mais uma aqui muito boa, que essa aí eu vim durante a semana pensando, né? Digamos que você descobrisse que o mundo vai acabar em 24 horas. Vai acabar em 24 horas. Um planeta vai colidir com a Terra. Cara, o que você faria nesse Tem que ser último um dia? planeta. Cara, eu pensei nisso porque ia dar uma foto maneira no Instagram. Aham. Cara, sei lá, cara, vou mudar a pergunta rapidão, depois eu volto pra essa. Cara, como você gostaria que o mundo acabasse? O melhor jeito. Que o mundo acabasse. Cara, eu queria que o mundo acabasse com flores e tal. Tô brincando. A Débora é uma Ai, gente, é porque abelha. tragédia Descobri que a Débora- é muito ruim. Pô, vai encher de água, vai morrer afogado. É horrível morrer afogado. Eu não vi que eu tenha gente- morrido afogada, mas é horrível. Cara, imagina. Fogo! Cara, você morrer queimado é a pior forma de morrer, porque você vai morrendo aos poucos. Queimando. É horrível. É Então eu não horrível. quero morrer, eu quero morrer com flores. Um apocalipse zumbi. Um arco-íris. Um apocalipse zumbi. Não seria legal Não. também. Eu acho que ia acabar de uma vez, assim. Pum! É, eu também acho. Explodiu a Terra, No acabou. piscar de olhos, tipo a volta de Jesus. Isso. Eu não queria entrar nisso, mas eu queria muito que aquela linha do fim dos dias, escatológica, fosse aquela que fosse melhorando. Céu! Céu! É Pena tipo que isso. a realidade não nos mostra Não isso. nos né? mostra piorando, isso, piorando. Tribulação. Trombeta. Agora, outra coisa, uma pergunta aqui. Como que vocês gostariam, não que eu esteja chamando isso, mas como que vocês gostariam que fosse a morte de vocês? É pesado Dormindo. isso? Então, Cara, dormindo, literalmente. É. eu não queria morrer, não. Cara, eu vou uma confissão pra vocês aqui, ó. Eu tenho muito, me faz refletir muito a morte. Como a gente foi parar A nisso? Não, única eu coisa- tenho muito medo da morte, gente. Não, Eu então. tenho muito medo de morrer. Nisso aí eu sou igual a Epicuro. A morte é uma visita que quando ela chega você sai. Aham. Se a morte é ausência de sensações, Acabou. então eu não vou sentir nada. Mas eu fico pensando, por exemplo, não vou pensar na morte dos outros. É uma coisa que me faz pensar muito. Cara, é uma pergunta filosófica, né? Você já pensou como seria não existir? Cara, eu já pensei. Deixar a existência? Não tem como. Porque se você pensa na existência, você já existe. É, porque na verdade, se você não lembra do que era antes de existir, você também não vai se lembrar. Ah, Cara, se é que a lembrança vai ser possível. É né? absurdo. E aí eu fico pensando no seguinte, por exemplo, eu morri, ok. Cara, o pós é um negócio extraordinário, né? Porque eu fico pensando assim, como cristão eu penso, pô, morri, abri o olho, Deus. a gente pensa assim, né? A gente pensa, e se não for? Imagina você chegando e, cara, eu vou direto, alguém vai me chamar. Cara, eu fico pensando nessas paradas, eu fico viajando em casa, né? Vamos supor que fosse 50% de chance de não ser. Pô, ia ser muito... Sério, olha só, vamos pensar sobre isso aqui, sem heresia. Vamos supor que fosse 50% de com chance. heresia, por favor, Com com heresia, heresia. com heresia, tá. Com heresia. Vamos supor aqui, ó. Existe só 50% de chance de Deus existir e ser como os cristãos dizem que é. Acreditam. E 50% que não. Sendo que nós sabemos que nós vivemos apenas 70 anos, em média 80. Em média, né? Segundo o IBGE. E a eternidade é pra sempre.
Será que valeria a pena investir 50% de chance em uma vida de 70 anos pra você aproveitar melhor a eternidade? Ou viver de qualquer jeito e jogar com a sorte e no fim falar assim, caramba, eu tava E aí? errado. É o dilema de Santo Agostinho, não é? Exatamente. Não, de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino. É o paradoxo de São Tomás de Aquino. Será que vale a valeria pena, se arriscar arriscar? tudo? Porque é tipo, você tá jogando dama, tá jogando xadrez contra o Garry Kasparov e dizer, quer saber? Vou apostar meus órgãos todos aqui. Sim. É mais all-in. mais ou É menos all-in. essa pegada. O niilista, né, a pessoa que vive a vida pela vida, né, ele acredita que é o seguinte, a vida é aqui e eu tenho que viver tudo que eu tenho pra viver aqui. Então, se eu sou uma boa pessoa, eu tenho que ser aqui, se eu não for e tal, eu tenho que viver pelas sensações. Isso é muito perigoso, eu acho muito perigoso, mas eu fico pensando, assim, por exemplo, esse cara, se ele acertar, pra ele tá ótimo. Mas se ele errar... Porque se ele acertar, ele só vai deixar de existir. Mas se ele errar, Ô, meu irmão, a gente tem é uma tem uma- eternidade toda. A gente tem um amigo em comum que fala um negócio interessante, né? Que aquelas pessoas que se dizem cristãs e agem de uma forma totalmente contrária àquilo que dizem, tá perdendo tempo. Ele diz cara. isso, tá perdendo tempo. Porque você tá se privando de várias coisas que teoricamente são boas, né? Pra poder dizer que professa uma fé. Só que se chegar no fim e você não estiver professando verdadeiramente essa fé, Você só perdeu seu você tempo. perdeu o seu tempo. Então vai curtir sua vida, ele fala. Cara, Vai curtir sua vida. é muito real isso. Essas coisas me fazem pensar. A morte, cara, o final é uma das coisas que me tira sono. Quando morre alguém próximo, por exemplo, Qualquer eu, né? passo noites e Jesus noites, chorou, né? cara, diante da morte. Entendeu? Eu tenho um sonho que é recorrente. Eu sempre sonho com meu pai morrendo. E aí eu acordo sempre do mesmo jeito. Eu acordo sem ar, porque de algum jeito aquilo me sufoca. E aí, tremendo, né? E eu não... Pode ser qualquer hora. Eu não durmo mais. Porque a primeira coisa que eu penso, dar a notícia, que deve ser tenso, você dá a notícia pra alguém. E depois, e aí, cara? Vou encontrar, não vou encontrar... Como é que é? Eu não quero ficar velho. É uma coisa que eu não quero. Eu não quero ficar velho. Porque, cara, assim... Eu acho que não deu muito certo, não. Não, eu tô bem pra minha idade, mano. Tô bem pra minha idade. Mas eu fico pensando assim... Bem acabado. Desculpa, Cláudio. Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, né? Gabi, você que fica falando que ele faz bullying, você tá vendo, né? Bullying aqui, ó. Mentira, Gabi. Não, mentira. A gente combina tudo, é tudo combinado. Aham. Confia, nem pauta tem hoje. Meu Gente, caderno tá hoje fechado. Ó, Eu tô adorando. rapidinho. A respeito, você tá falando do niilismo. Niilismo é uma viagem, né? Sim. Pra mim é uma viagem. Pra mim, o niilismo, cara, é uma crença. Quem diz que não é, tá errado. Não é? E o niilismo, pra mim, é uma Pa- crença. Tem que ter muita fé pra acreditar. É igual uma pessoa diz, né? Acreditar, né, que não tem uma mão criadora atrás de tudo. É a mesma coisa de você pegar todos os ingredientes de um bolo, botar na parte de trás de um caminhão, soltar esse caminhão numa ribanceira, ele bater, explodir, pegar fogo e sair construído de dentro da carroceria um bolo de festa. Com a vela em cima. Esse é o universo. Sabe por que eu tô falando? Essa semana que passou, sexta passada, eu fui com a Débora, professora Débora, com a Gabi, com a Camila e com o Maicon, Se fosse eu. Já levar... tava aqui pensando onde que eu Onde é que fui. eu fui? levar as crianças no planetário, lá no Rio, né? Você vê até as fotos, se eu não me engano. Então foi muito legal. Caramba, a explicação do universo que aquele cara tá... Extraordinário. Né? É Cara, uma coisa que me pega Foi muito. uma hora, assim, fantástica, cara. O jeito que se move, as coisas... É tudo muito perfeito. Caraca, me pega muito. Ô, Cláudio, o designer... Isso aqui eu tô parafraseando um teólogo, né? O design é inteligente, cara. Não tem como. Tipo assim, tem que ter mais fé pra acreditar em uma... Sabe? Que não foi feito de forma premeditada, do que acreditar que foi. Cara, a gravidade, pra mim a É gravidade, muito perfeito, cara. a gravidade, se ela exercer 1 milímetro de força a mais do que ela deveria exercer, a gente morria esmagado, pô. Ela puxaria a gente de tal forma que a gente seria esmagado. Então, retomando a pergunta, morrer esmagado seria uma boa morte. Vai, próxima Caraca. pergunta. Nossa! Morrer esmagado. Cara, Nossa, esmagado. agora morrer esmagado pelo quê? Um carro, Foi uma piano. tentativa desesperada pra voltar pras perguntas. Caraca, Não, mas eu acho que eu preferia uma morte morrida. Eu não preferia nem uma morte sofrida, nem uma morte matada. Eu preferia uma morte morrida. caraca, Débora. Toda morte é morrida, Débora. Desenvolve, Mas morte morrida é aquela morte que, pô, morreu. Ah, Entendeu? não, não, você quer uma Não morte... é uma morte sofrida. E a A morte, matada? a E a morte matada? matada é você ser assassinado. Não, mas Tá Ela vai maluco? morrer de qualquer jeito. Mas eu- é matado, alguém te matou. eu Ah, sempre não, pensei que gente. morte morrida fosse morte por causas naturais. Aquele meme A sonoplastia. aquele meme aquele filtro nervoso.
Caraca. Bota esse filtro em você na edição. Caraca, vocês viram um meme? Cara, tinha um meme antigo que era o do Chorando Se Foi, né? Que os caras andando bem assim. Agora tem Se outro que é Foi, maneiro, que o cara gente. fica assim, ó. Que é muito maneiro esses filtros, cara. Débora, faz mais alguma pergunta. Você viu pra aquele você. filtro da velhinha? Que o filtro joga a pessoa assim pra frente, a velhinha caiu pra... Cara, o filtro do choro. O filtro do choro? choro, da cara chorando. Não é Caraca. essa da cara nervosa. Que Cê- fica suando assim, ó, a cara suando. Não, tem um do choro, não viu não? Que a boca fica pra baixo, a pessoa fica chorando mesmo. Tá. Caraca, preciso esse filtro perguntar. é muito Eu bom. preciso perguntar, senão eu vou esquecer. Eu tô pra te perguntar isso pessoalmente faz um tempo. Só Ah, que eu peraí, lembrei peraí. agora. Ah, ó. Peraí. Sem corte. Ele tá pra me fazer uma pergunta pessoal há muito tempo. E Quem faz tá fazendo tempo. podcast? Pessoalmente. Faz tempo, Pessoalmente, Quem tem tá que ser fazendo agora. podcast Eu pra mil acabei pessoas? de lembrar agora. A primeira série me contou que você uma vez foi dar uma explicação a respeito de maçaneta e bomba atômica. Que diabo é isso? Ah, cara, olha só. Maçaneta e bomba atômica. Olha só. Duas coisas Sim. bem... Sim. Eles tentaram me explicar, eu não entendi. Eu fiquei olhando pra eles assim. Vou explicar o que aconteceu. Puxando, é da filosofia, né? Platão, ele tem uma ideia para explicar, por exemplo, por que as pessoas são ruins. E aí ele fala assim, não coma figos. A frase é essa, não coma figos. Ele fala que o figo leva à guerra. Aí ele faz todo o desdobramento. E aí ele faz o e tal. desdobramento. Se você não comer só figo e comer carne e comer outros grãos, você vai precisar de mais terra. Se você precisar de mais terra, você vai precisar de pessoas para trabalhar para isso. Se você, ao invés de só comer figos, quiser, por exemplo, beber vinho, você vai precisar plantar também e você vai precisar de pessoas para isso. Se você precisa de pessoas para isso, obviamente você vai expandir, o seu negócio vai crescer. Digamos que na cidade todo mundo deixe de comer figos e queira comer outras coisas. Você vai precisar de todo mundo trabalhando em volta daquilo, sendo que um dia vai chegar a hora que a população vai crescer tanto que você vai dizer, a gente precisa de mais terras. E aí você vai querer invadir outra cidade. Imagina se a outra cidade pensa a mesma coisa. Não coma figos, porque figos causa guerra. Caraca. Gente, como Platão. é que o Cláudio tem uma mente assim, né? Como que ele Platão. É Platão. É Platão. E aí eu apliquei isso a maçaneta de uma porta é a bomba atômica. Faça com que a maçaneta de uma porta desdobre a uma guerra que precise de lançar uma bomba atômica. Aí eles tinham que escrever sobre isso. Cara, teve tá. explicações maravilhosas. Teve um de um incidente diplomático, de um presidente que tinha no Japão, que tinha uma maneira de abrir a porta correta. Se você abrir de outra maneira, era uma ofensa ao país. Cara, foi muito maravilhoso. Os alunos foram desdobrando. Teve muita viagem na maionese. Mas Eles teve, falaram. teve um né? desdobramento maravilhoso. Maçaneta e bomba atômica. Cara, Platão é genial. Gente, filosofia. Platão não Bem- usa o exemplo do bem-vindos. figo. Nossa, Platão eu ele tô não usa o viajando. exemplo do figo, ele usa um outro exemplo no banquete, né? Que é no livro Aham. Banquete. Ele usa um outro exemplo. Eu peguei o exemplo de figo pra ficar mais Mais palatável, né? didático, é. Mas ele usa um outro exemplo e eu traduzi. Cara, os alunos ficaram assim, como é que pode? Mas é tipo efeito borboleta, né? Se ligou naquela unha ali? Você viu? Tem uns Vermelhão? R$500, tá naquele dedo. Não, ali. isso aí porque a gel, a acre... Viu a mudada de assunto? Gente, do nada, Nada. eu desisti eu fazia fibra de vidro. Cara, uma pergunta. Eu desisti porque minha unha tava ficando muito fraca. Como é que faz pra riscar um fósforo com unha daquela, cara? Mas a gente não faz com a unha, a gente faz com o dedo. Não, mas a unha atrapalha, cara, porque a unha é Você assim. segura, tchum. Não, cara, como é que você pega um fósforo com a unha desse E tamanho? pra limpar a bunda? Perguntas que deveriam ser feitas ao Wolverine. Gente, a gente não limpa com a unha, a gente limpa com o dedo, com as mãos assim, ó. A explicação dela foi Cara, fantástica. Sabe o que eu pensei? Lembra do Eduardo Mão de Tesoura? A gente podia fazer um episódio Profissões que nunca seriam. Eduardo Mão de Tesoura nunca seria proctologista. Próxima pergunta. Vai, próxima pergunta. Vai a Lu pesquisando agora. O que é proctologista? Não pesquisa com imagens, tá? Pesquisa só... Só o nome. Uma pergunta aqui de uma pessoa muito... Ai, gente, acho que eu tenho um déficit de atenção. Ela acha. Você acha? Você Cara, acha? às vezes eu tento falar as coisas, na minha cabeça a palavra vai estar aqui, entendeu? Vai vir na hora. Só que eu não consigo falar. Que ódio. Isso Mas vamos aí, lá. você tem que aprender com pregadores pentecostais. Que quando ele esquece, ele mete um aleluia. Ou então olha o anjo ali. Olha o anjo ali! Esqueceu o Aí, seu aí irmão. segura o microfone aqui e faz assim. Porque, irmão, a cidade que Moisés foi, aleluia, e voltou, já pulou a cidade. Acabou, é. Já pulou a Glória a cidade. Deus. Você tem muito pra aprender, É né? igual música, Tem né? que Quando tem vai que colar cantar mais uma com música nós. na igreja, Só você. esqueceu. Só você. Ou então Canta começa a junto. falar em línguas. A Débora... Pastor, você que convida a Débora, se ela botar a igreja pra cantar, Ela esqueceu a letra. tá? Não entra nessa. Vamos Vai. lá. O que eu preciso fazer para criar uma lhama?
No apartamento. Cara, eu recebi essa pergunta no WhatsApp e repassei ela. Vou deixar você responder. Cara, eu acho que pra criar uma lhama no apartamento, primeiro você tem que ter um apartamento na Bolívia, né? Que é lá que tem lhama. No Peru também. No Peru também, então já não, sabe. no Peru é alpaca, eu acho. Alpaca, isso. E lá é lhama, né? Isso. Vá pra Bolívia ou para o Peru pra criar alpaca. Assim, depende do tamanho do apartamento. Eu fico... Sim. Porque eu vi esses dias uma mulher que tava criando um leitão. Um leitão no apartamento. Criou só por um ano, né? Não, e ela levava pra passear um leitão. Que é no final do ano. Cara, eu achei engraçado. Ela criou por um ano o leitão, comprou em janeiro. Até Ai, dezembro. Vou te levar pra gente. passear num lugar quente. Chama forno. Ei. Cara, eu já viu o comercial da Sadia, que tem um franguinho da Sadia comendo frango? Cara, ele ama aquele bicho que Não. cospe, não é? É. A lhama cospe. Você nunca viu esse comercial? Não. Caraca, tinha um meme disso aí. O comercial da Sadia, tinha um peruzinho da Sadia Não, eu- comendo peru, cara. Eu já vi um vídeo de uma Isso é pessoa que canibalismo. criava galinha e tal, dando ovo mexido pra galinha comer, coitada. Caraca, isso é muito Nossa, bom. esse é muito... como é que fala? Pessoa que... Humor negro, Não, pessoa que come canibalismo. É canibalismo. gente, pelo amor de Deus. Eu tava assistindo essa semana, eu gosto muito do Looney Tunes. Aham. E aí tem aquele porquinho que é gago. O É. gaguinho. Uhum. E aí ele Por tava hoje é só comendo... pessoal. Isso, ele pediu pizza de bacon. Aí ele falou, que ironia, eu comendo bacon. Falei, caraca, Mentira! o cara Tem colocou no muito- tem roteiro muito isso, disso. cara. Eu costumo botar ele, os slides passando no seminário que eu dou aula, aí no fim, o último slide. Por hoje é só pessoal. Cara, eu sou fã do Patolino. Aham. Aprendi quando ele fala, isso é inaceitável. Eu acho isso maravilhoso, cara. Que ele Como é a gente foi, totalmente sem como, noção. como a né? gente foi parando no Patolino? Só me Cara, o explica. Patolino. Qual era a pergunta Gente, mesmo? é uma coisa muito aleatória. entendeu? Desculpa. E eu nem fiz a piada que ele queria comprar um iate. Ele foi comprar um iate. Aí o cara falou, custa $1 milhão. Ele, $1 milhão? Aí o cara, $1 milhão. $1 milhão americanos? Aí o cara falou, $1 milhão americanos. Eu não tenho um amigo pra me emprestar isso. É claro que você não tem um amigo. Ele não queria comprar, ele já queria que alguém emprestasse Aham. o dinheiro pra ele. Ó, Muito maravilhoso. Uma pessoa perguntou aqui: minha namorada me obriga a tomar banho todo dia. Não, Peraí. minha namorada. Ah, tá vendo, gente? Eu tenho muito déficit. Não, tá, eu já gostei Minha do começo. namorada me obriga a tomar banho em dia de sábado. O que que eu faço? Vira adventista. Não, adventistas, vocês tomam banho Você- sábado, não, não é tá? possível, não é possível. Você viu essas perguntas? Sabe quem foi que perguntou? Quem? Olha aqui. Mentira, que foi alguém que eu conheço. Cadê onde? Aqui, ó. Cacairi. O Cauã. Agatha, põe ele pra tomar banho. Ô, Agatha, Caraca, só sábado não. Bota pra tomar banho segunda, cara, eu terça, adorei quarta, isso quinta. porque... Não, você viu o pé Mas- dele que ele mas- machucou? não. Ai, que nojo, Mas, ó, gente. mas o Não, difícil... o que Ele, aconteceu? ele foi jogar bola, aí ele. Sabe quando dá frieira, assim, na parte de baixo do Ai. dedo, assim? Ele cortou, só que ele fez assim com o dedo. Parecia que dava pra ver o osso. Ai, que Misericórdia. horror, gente. Eu até Deus me entendo o fato do Cauã não tomar muito banho. Não sei se você conhece aí. Não sei, ele tem cara. 16 pra 17 Tem anos. 17. O maluco tem uns 2,10 metros. Tem 2 metros. Ele é gigante. É. Cada banho que ele toma é uma caixa d'água que vai. É verdade. Então, a água tentando escassa nesses últimos Alex, dias. você vai é meter normal. essa, Alex. É isso mesmo que você vai... Cara, é engraçado que eu conheço gente que só começou a tomar banho porque começou a namorar. Sério, eu Misericórdia. conheço gente que Ai, só gente, começou a que tomar horror. banho Nossa. porque Mas a olha mãe só. falava, não tomava banho, tá? Só começou a tomar banho por causa da namorada. Eu falei, gente, Nossa, que horror. pelo amor de Mas Deus. esse assunto aí de tomar banho. Ô, Marcos, você toma banho todo dia? Nesse frio, fala a verdade. Fala a verdade, Sem Marcos. historinha. Sim, à tarde. À tarde? Não é tarde porque é à noite. Tá, Ó, certo. Só pra saber Olha mesmo. só, no Brasil a gente tem o costume de tomar vários banhos, né, por dia. Tem gente Na que toma França- 3 banhos. Na França, não. Sim, sim. Nossa, tem lugares, gente, que o pessoal toma banho uma vez por semana real. Real. Geralmente, Entendeu? quando você pega o pessoal de cima, né, que é mais frio, eles tomam menos banhos, né? E aí vem com aquela ideia de nós somos um povo civilizadaço, tá? Ok. Ah, vai, Ok. porcos. Seus porcos. É, gente, pelo Pessoal, amor de Deus, tudo tomem bem. banho. Tomem banho, por favor. Próxima pergunta. Uma pergunta muito boa aqui, ó. Isso aqui acontecia com... Deve ter acontecido com vocês Acabou também. minhas perguntas, tá? Não, Acabou? aqui tem. É, não, tá. O que fazer quando a tua mãe te ignora? Cara, já aconteceu comigo. Comemorar? Pelo menos você não vai lavar roupa, não vai lavar louça, não vai varrer a Eu acho que casa. uma coisa não tá ligada à outra, não. Não, Será que também não? acho que não. Porque lá em casa, minha mãe,
quando minha mãe ficava bolada com a gente, mãe é assim, né? Quando a mãe senta no sofá e balança o pé, só um, foge da aparência do mal, irmão. Não conversa. É sério. Dá um jeito. Foge da aparência do mal. É arriscado. Sua mãe ouvindo isso. A mãe, é sério, a mãe cruza a perna. E se tiver um chinelinho havaiana no pé balançando assim, ó, não, foge. Porque, cara, é muito ruim, porque você chega parecendo. Sabe aquela pessoa que peidou? Você chega assim perto da mãe, né? Como quem não quer nada. Oi, mãinha. Tá tudo limpo aqui, né? Que bom. A gente tem uma mãe maravilhosa, limpou tudo. E aí fica, vai fazer o que pro almoço essa semana, mãe? Cara, era muito ruim. Que eu ficava tentando procurar assunto com a minha mãe e ela. Ignorando. Cara, é muito ruim. Ah, eu fico chamando. Já viu aquele desenho? Eu não sei o nome do fico desenho, que o chamando. filho fica assim, ó. Ei, Ô, mãe, ei, ei, mãe, ei. mãe, ô, mãe, mãe, Eu já sou, mãe mais, é. eu já sou mais de boa. Eu sempre fui mais Aí eu fico reservado. chamando até ela Se me deixasse responder. quietinho. Já viu aquele bilhete, né? Que o filho deixa pra mãe? Mãe, obrigado por existir, porque assim eu não morro. Que isso, gente? Obrigado por existir, porque assim eu não Porque morro. alimenta ele, né? Não, eu acho essa parada de mãe que ignora o filho é muito didático. Porque eu achava ruim a minha mãe não falar comigo. Mas depois eu pensei assim, pô, é uma estratégia boa. Quando eu for pai, o Theo, ele já fica aguardando, irmão. Que eu vou ficar fazer pirraça, porque eu tenho direito, eu sofri com isso. Isso aí a gente chama de Aí, né, reparação histórica. Aí na minha vez de fazer, Não, não posso. pode, porque De vai vez em quando eu faço- traumatizar. Eu faço isso com o Mikael. Mikael fala, Mikael, não quero falar contigo. Some. Quando ele dá pronto, aí ele vai. Aí depois a gente volta de ficar de bem de novo. Volta o cão arrependido. É. Cara, Próxima. eu acho que... Para de olhar Instagram, caramba. Não, tem pergunta aqui, cara. Ah, tá. Tem pergunta aqui, é por Tava isso que eu olhando tô teu olhando. vídeo aí, né? A gente conversando e olhando teu vídeo. Tem uma pergunta aqui que é muito clássica, que já deu briga até uma vez eu conversando com um amigo sobre isso, que ele falou que eu só comia assim porque eu era baiano. Olha só, o que vocês acham sobre o arroz por cima do feijão? Gente, olha só, não tem essa. Cara, se você joga primeiro o feijão ele toma todo o prato. Então qualquer comida que você colocar ali vai sujar de feijão. Vai ser feijão. Entendeu? Então coloca o arroz, o feijão por cima, que o feijão vai ficar alojado somente no arroz. Entendeu? Essa é a minha Muito opinião. eu sou assim. Muito objetivo. Eu sou assim. Como eu coloco primeiro o arroz, eu coloco lado a lado. Sim. Eu Tem coloco- gente que coloca do lado, né? Mas aí também não adianta, porque vai sujar de volta. Não, só que o arroz, presta atenção nisso aqui. O arroz suga água. Então o arroz faz uma barreira pro feijão. Tudo que eu coloco depois, eu coloco em cima do arroz. Misericórdia. Que aí não suja. Só que como bom baiano, eu tenho que fazer uma confissão aqui que Thaís odeia. Eu coloco bonitinho, né? O arroz, aí coloco feijão, eu coloco a carne. E aí eu misturo tudo com farinha depois. Ah, não. Ah, não. Misericórdia. Eu Gente, misturo olha tudo. só. Eu misturo Pior tudo. do que isso de feijão por cima, por baixo, não Eu sei. misturo tudo. É quando a pessoa faz uma mistureba com a comida. Gente, não dá nem vontade de Eu comer. misturo tudo. Eu sou uma pessoa que eu como pelos olhos. Eu Não. vejo que tá bonito, eu como, entendeu? Não. Agora, se eu vejo que tá feio. Eu misturo não tudo. Eu como. misturo feijão, A minha misturo arroz, opinião misturo é o tudo. seguinte: quem comprou o arroz, quem comprou o feijão. Se Bem foi você que objetivo, comprou o arroz e bem o feijão, objetivo. faça do jeito que quiser. Sabe por quê? Pra onde ele vai? Vai tudo pro mesmo buraco, Vai entendeu? mexer. É por isso que eu já misturar. misturo. Depois vai virar o que no final, Cláudio? Que você falou no início aí. É cocô. Eu gosto da entonação de voz do Cláudio quando ele fala cocô. Porque ele fala do que lhe é Falo próprio. com vontade, eu falo com convicção, porque eu sou daqueles que, eu não vou no banheiro, tenho dificuldade pra ir no banheiro. Eu não tenho a mínima dificuldade. E eu sou aquele eu que, tenho. antigamente eu levava livro pro banheiro. Sentava Eu lá com passo meu mal real. livrinho, e aí lia Olha eu minhas falando do 42 meu livro. páginas. Lia minhas, ficava ali tranquilo, eu levava revista. Nós pro fomos banheiro. parar no Cara, banheiro com o Cláudio lendo um livro. Gente, pelo amor de Não, Deus. é Vai, sério, eu não muda. tenho mínima dificuldade com isso. Eu vejo muita gente que, especialmente mulher, né, tem dificuldade e tal, porque come fibra e tal. Cara, eu adoro ir no banheiro. Eu acho um momento maravilhoso. Não tenho esse negócio de eu não vou no banheiro na casa dos outros, eu vou. Eu vou no banheiro na casa E dos pior outros. que vai mesmo. Eu vou, não tenho dificuldade com isso, mas claro, eu vou fazer o número 1 quase sempre. Gente, eu Número tenho, 2 só se eu for fico- urgência. Se eu viajar pra algum lugar, pra casa de alguma amiga, eu fico... Sério. Eu só vou no banheiro quando eu chego em casa. Lembrei da Mentira. Juro. Marta. Lembrei Sério? da Marta aqui. Não, cara. pra mim é normal ficar uma semana Sim, no banheiro? sem ir no banheiro, que eu sou assim. A minha é 12 horas. É comi e foi. Não, mas aí A quando... digestão demora 12 horas. Eu nasci com lactopurga natural. A Activia comigo ia falir. Eu não preciso de Activia. Tô dizendo? Lembrei da Marta. Quando eu comecei a namorar com a Marta, ela jurou pra mim de pé junto que ela não ia ao banheiro. Ela não. Ela falou pra mim. Eu olhei pra ela. Bonitinha, 16 anos e tal. Gostava muito. Falei, tá bom, não vou ao banheiro. Ela casou comigo com essa ideia. Quando casou.
Não tem como. Tem que fazer. Eu imagino. Aí eu jogo na cara dela até hoje. De vez em quando, Imagina, cara. você falava que não ia ao banheiro. Ah. Propaganda enganosa, hein? Era humildade, porque hoje quando vai. Misericórdia. Não, cara, é aquela pergunta que todo mundo faz, né? Uma mulher bonita dessa Não caga, né? não pode, cara. Uma mulher dessa não solta peido barulhento, cara. Não peida debaixo do colchão e cheira. Do edredom e cheira. Casa, A mulher não pra faz ver. isso. Aí você casa. E você vê, Que ela é pior do que você. cara, que é. A beleza do frasco não condiz com a beleza do interior. A Marta me bate, ela me bateu hoje, acredita? A Marta? Bateu hoje. Eu mexendo com ela, ela veio assim com o travesseiro, eu fui proteger a cabeça, ela soltou, enquanto tava assim, ela soltou o travesseiro, veio com um soco no meu rim. Caraca. E saiu assim, toda marrentona assim. Aí eu falei, sua agressora, volta aqui. Sério, juro, foi agora isso. Ô, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui que eu gostei muito dessa daqui, né? Um aluno perguntou. É o terceirão do CMA. Qual dica nos daria pra ser notado? Eu acho que isso Por aqui... quem? Então, acho que é Por pela mídia, né? funcionário. Ah, Porque será que é? É, porque você tá ligado que repercutiu, Cê- né? Repercutiu. A O gente negócio falou do aqui, Joãozinho. o Joãozinho, você, né? Oi, gente. Funcionário. Eu vi Vem cá, gente... só Eu- falando eu de vi quem? até- Não, de ninguém. Ô, de ninguém. Olha De aqui. ninguém. Não. Não, de Quem ninguém. é? Eu quero saber. Gente, eu quero saber. Depois a essa gente fofoca. conta. Eu sei que uma outra pessoa que não tinha nada a ver com o assunto foi toda produzida. Doida, Maquiagem. doida pra ser levada pro iate e tal, mas enfim. Passear de jet ski. Passear jet ski, mas não, infelizmente Ai, não é. gente. Não, o pessoal foi organizado segunda-feira. E eu já tava Foi. esperando. Ó, e o convite que determinadas pessoas receberam pra ir Caraca, pro- Débora, você viu isso? Você soube disso? Gente, eu tô por fora. Pra ir Eu não Débora. fico na escola. A Priscila, né? A funcionária de lá da escola. Priscila, um beijo pra você. Priscila Fiuza. Maravilhosa. O filho dela, gente boníssima, tem uma loja lá no shopping, um restaurante. Acho que é o Chicken Camarão House. Grill. Vai lá, tá? Ele, gente boa demais. Patrocina nós, tá? Patrocina nós. A Priscila recebeu uma carta de um aluno dizendo pra ela bem assim: tô doido pra te levar na hipnose. Isso! Tô te falando de verdade. Mentira! Serião! Tô doido pra te Mentira, levar na gente. hipnose. E eu achei isso maravilhoso, Não, cara. fizeram várias, não foi só com ela. Ah, tá. Foi essas zoando, ca- foi zoando. Mas, Foi no final do cara, Dia dos Namorados. imagina a Priscila na hipnose com um combo de Heineken, cara. Eu ia adorar muito. E com o novinho do lado. Imagina, cara. A Priscila de rainha do camarote na hipnose. Eu ia adorar. Ia ser uma cena maravilhosa. Priscila, fica o convite aí, tá? Cara, ia ser uma cena maravilhosa. Mas tá, deixa eu falar uma coisa aqui pra quem quer ser notado. Vamos lá, de internet. Ó, tem que produzir algo novo, tá? A gente aqui com o primeiro podcast de escola de Angra, né? Tem que produzir algo novo. Tem que ser desinibido. Tem que conseguir... O famoso sem vergonha. Tem que ser sem vergonha. Quem tá na internet e tem vergonha de falar, vergonha de público, vergonha do... Ah, o que vão falar de mim, esquece. Sim. Porque o hater, ele nasceu pra ser hater. Você pode ser a Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá. Alguém vai olhar pra você e dizer, não gostei. Esse Calcutá no final, não gostei desse acento circunflexo no ar aí, achei que esse acento agudo no ar, achei que não dá certo. Você tem que não ter vergonha, você tem que deixar as coisas fluírem e tem mais, tem que se divulgar. A gente aqui faz um trabalho de divulgação, porque pra ser notado, você tem que se divulgar. Débora aqui, ó, influencer. Cara, vocês não têm ideia. Eu acompanhava live da Débora se maquiando no banheiro. Você lembra disso? Gente, eu tenho uma página de cantora. E lá eu fazia várias coisas, só que assim. Cara, eu adorava. Eu ia. Cara, eu fazia live maquiando pra quê, gente? Ninguém assistia. Assistia, eu via. E tem mais. Eu assistia, né? Eu assistia. Ela fez. Inclusive, eu passei esse blush. Inclusive, gente, eu Aprendi com a Débora. tenho várias lives gravadas no YouTube, tá? Se vocês quiserem ver, fiquem à Sério? vontade. Vai, tá aí. vai, vai, sério? Ó, vai, eu fiz o link. na pandemia, na época que o pessoal tava fazendo lives, cantores. Eu lembro, eu ia falar dela lembra? agora. Eu ia falar. Eu fiz live lá em casa, com instrumento mesmo, cantando. Fiz live no shopping, lá no pier do shopping. Tem um lembro clipe, dessa. clipe de uma música da Débora que eu estou tocando bateria. Verdade! verdade, Eu verdade. sou o comandante supremo. Bota o link aqui. Isso. Bota o link aí na descrição embaixo. Bota na Sim. descrição. Tem live no teatro, no projeto que teve da Prefeitura Arte na Tela. Também foi maneiro. Cara, maneiro isso aí. Ó, na época da pandemia, essa parada, muita gente descobriu Sim. caminhos ali. Uhum. Meu podcast, o que eu tinha anteriormente, tô até pensando em voltar com ele, o filho de seu Luiz, surgiu ali. Porque eu tava na pandemia dentro de casa, falei, cara, primeiro eu criei um pra falar de coisas aleatórias. Depois eu falei, vou criar um sistemático ali, que eu faça roteiro. Foi ali que eu comecei a escrever roteiro, escrever piada.
que escrever piada é muito difícil, né? Falar assim na hora, ser engraçado é muito bom, mas de maneira premeditada é muito difícil. E eu lembro que eu fazia os roteiros, aí você tem que estudar os assuntos. Pô, era muito maneiro. Eu fiz sobre o rap, eu fiz um sobre Naruto, que, pô, eu precisei pegar de fontes de amigo, naruteiro, pra escrever sobre Naruto. A Nakatsu de maior! Então, ó, eu fiz isso, que quer dizer, tô certo, né? Poucos vão pegar a É referência. a referência. Eu fiz isso que é eu tô fico vendo esse certo. pessoal de anime, eu fico... Gente, esse pessoal viaja, cara, vai. Eu não sou fã declaradaço, porque eu assisto outras Eu coisas, sou né? muito fã, cara. Mas eu adoro anime. Acho Assisti, anime muito bom. tem uma época que eu assistia todos. Eu assisti One Piece. One Piece é no Cara, episódio 1019. 1000 e pouco, cara. Assisti One Piece há mais de 5 anos. Cara, o One Piece, eu acho que ele não vai acabar nunca, ou vai? Tá projetado pra acabar com 1400. Só que Caraca, não ainda vai. Pra acabar. Não Nossa, vai. gente. Pra vai. acabar, faltam mais de Detalhe, 300 o episódios. One Piece, ele passa no horário nobre lá. Ele é como se fosse uma novela das 9. Já passa há mais de, acho que 8 anos. Que isso, É, cara? pô, horário nobre. One Piece. One Piece é considerado vou criar polêmica aqui, né? Um dos melhores animes de todos os tempos. Não pode ser melhor do que Naruto, não tem como. Pô, E deixa eu cara. Deixa eu Não fazer tem uma como, pergunta pra cara. vocês. Hoje vai ter momento sementinha? Vai. Já terminou as perguntas? Tá. A gente tá com 1h20, mas eu acho que dá pra fechar 1h30. Vou fazer só Pode mais uma ser. perguntinha, porque essa pergunta foi a que eu mais recebi, né? Na verdade, 2 perguntas que eu mais recebi. A primeira Se foi... você é homossexual e a outra é o quê? Não, essa aí já fica no sim automático, né? Perguntou, eu respondo sim, mando, Você bota baiano, pô. mando a carinha bem assim. Que é macho, você é baiano, rapaz. Eu já vou direto, né? E aqui é sem massagem. Vamos lá. Ai, desculpa. Os alunos perguntaram, Débora, de verdade, o que eu mais recebi de pergunta foi, Alex, como eu faço pra ir nesse podcast? É Como sério. faz? Isso. Teve grupo inteiro mandando como faz pra ir O no grupo. pessoal quer quer vir no muito podcast. vir, cara. A gente gente. vai ter que começar a trazer de 2 em 2 De 3 em 3. pra participar aqui. A Eu gente- já te dei uma ideia do próximo, né? A gente sim. vai fechar essa ideia aí. Vamos fechar pra trazer 2 alunos aqui. Isso. Já fica a dica aí, são 2, São tá? 2. Que vão vir de uma vez. A Um gente que, já- um que gosta de arrumar briga com pessoas maiores. Sim. E outra gosta de arrumar briga e diz, vem em mim que eu tô facinho. Dá o primeiro, Não. dá o primeiro, dá o primeiro. Dá o primeiro pra você. Olha que spoiler maravilhoso, né, cara? E engraçado foi a cara de paisagem do outro olhando dizendo, meu Deus. Qual foi? Imagina um cara de 2 metros, o mais alto que tem, e tipo um cotoco de gente. Sim, Dá o primeiro, dá o primeiro. chamando pra mão. E o outro vai ficar a mão assim, ó. Mentira. Como é, gente. Te juro. como é que aquele Coitado. meme vem... Vem que eu tô tranquilo. Ih, vem tranquilo, vem Ah, vem tranquilo. tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo, irmão, vem tranquilo. Ou aquele meme que tinha do coroa que vai, arreia a mão, arreia a mão. É mais ou menos isso que aconteceu. Um moleque desse tamanho chamando o outro pra briga. Vamos trazer, tem história pra contar. Então, alunos, meus queridos É. alunos, a gente quer trazer vocês aqui. Inclusive, a gente quer trazer também pais. A gente quer trazer profissionais de algumas áreas para trocar ideia com a gente aqui sobre futuro da profissão. A gente sabe que tem muita profissão que tá acabando, né? Eu queria Sim. muito falar sobre isso um dia aqui. Sim. As profissões que estão acabando, porque eu acho mesmo que tem profissões que estão desaparecendo nos nossos olhos. Eu acho que o próximo é trocador de ônibus. Já tá quase no Sim. fim. Eu acho que o cartão vai acabar com isso. Eu acho que, inclusive, não sei porquê, os ônibus ainda não aceitam o cartão de crédito por aproximação. Eu acho que vai ter uma hora que vai ser mais cedo ou mais tarde. Aquela profissão que você trabalhava antigamente, você nem trabalha mais, né? Passista de escola de samba tem? Não. É assustador de cheque. Não usam mais cheque, não usam Caraca, é cartão. mesmo, É cara? verdade. o pessoal não usa verdade. mais cheque, não. O Eu Cláudio que- trabalhava assustando cheque. Eu que clonava cheque, agora eu tô tendo que clonar cartão. É muito Pode difícil. falar isso, cara. Gente, é mentira. É mentira. Eu sou agiota. Tô brincando. Tô brincando. Ah, meu Deus do céu. Vai, próxima. Gente, então, vamos encerrar. Acho que não tem mais. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem alguma pergunta aí? Alguma? Alguma? Alguém? Porque fizeram perguntas aqui no meu Instagram. Tem aluno até... Deixa eu ver aqui. Fizeram uma aqui pra mim? Não, acho que a gente tem que finalizar com mais 2 conselhos, né? Dois Ah, conselhos, Pode né? ser. 2 conselhos maneiros. Mas aí tem que ver o momento sementinha, se tem Qual o alguma momento coisa pra sementinha? falar. O momento sementinha. Enquanto Então, isso, a gente vai o- vendo os conselhos aqui. Então já encerramos, já? Não, vamos dar um tchau? Não, Primeiro? vamos de momento sementinha direto. Direto? Vamos de momento Mas é sementinha. que eu não anotei nada. Você anotou alguma coisa? Do De momento sementinha dessa semana? Isso. Que aconteceu? o que E que até teve? aconteceu coisa lá na escola essa semana, cara. Que eu tinha pô, teve a... Gente, vocês estão vendo que a gente tá sem roteiro mesmo, Hoje né? não. Hoje é soltão. Mesmo. A gente tá soltando. Feriado tá aí, a gente só dormiu.
É, Caraca, vocês curtiram o feriado ou só dormiram? cara, eu não. só descansei, que eu tava muito cansado. Eu fiz faxina. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, real. Eu tô fazendo o berço do Theo. Tô fazendo o berço do Theo, cara. Eu comprei vi, madeira, cara, tô lá fazendo. eu vi. Você postou, não postou? Postei só uma foto, que Isso, eu tô, eu tô meio vi. tímido ainda com o meu lado marceneiro. Ô, Cláudio, deixa eu fazer uma pergunta. Momento sementinha. Lá vem. Deixa eu fazer Lá uma vem. pergunta, Cláudio. Assim, você se importaria de você levar uma suspensão de 3 dias e passar essa suspensão em Miami? Não é uma ideia não, cara. Toda a suspensão que eu tive, eu passei no quarto. Cara, eu acho que eu arrumaria um atestado de 7 dias, que aí eu ficaria mais 7 lá, Gente, né? isso não é piada. Sabe o que aconteceu? Caraca, Uma pessoa cara, da que escola foi maneiro. suspensa porque ela fez uma coisa Sim. específica. E aí o pai foi falar com os professores, com a direção e falou: gente, agora o que eu faço? A passagem tá comprada. 3 dias em Miami. 3 dias em Miami? Miami mesmo? Miami, lá. Miami é Flórida, se não me engano, né? Flórida? É a capital da Flórida. Aham. Ou Irmão. vice-versa. Cara, é a melhor suspensão do mundo. Nossa. Cara, minha suspensão sempre me rende. Quer dizer, eu nunca fui suspenso porque eu tinha um pai. Eu não estaria aqui gravando esse podcast se eu fosse suspenso alguma vez. Sim. Porque meu pai era um cavalheiro, nesse caso, né? Me batia. Literalmente um cavalo, né? Meu pai era meio assim, meu pai não me Era um deixava. cavaleiro. Cara, meu pai era muito bom desse negócio de ameaça, né? Então meu pai me ameaçava. Meu pai tinha um negócio que quando eu aprontava na escola, ele dizia, quando chegar em casa, ele fazia desse jeito assim, ó. A gente vai conversar. Eu estava nesse meio aqui, sendo esmagado. Entendi. Só que quem tava ao redor não sabia. Aham. Quando chegava em casa, a conversa era pouca. Ele falava e minha resposta era sempre, ai. Respondia E sempre, deu certo, né? Tá aí até hoje. vivo, Vivo, né? Deu certo. Vivo. Dizendo tudo que a gente disse no começo do podcast Sim. sobre bater É. em criança, tá? Ó, deixa eu dar... Eu quero dar 3 conselhos para um profissional aqui, posso? 3 conselhos Deus. Pode. pro Lá profissional? vem, lá Vamos vem. lá. Dica para ser o profissional que você sempre sonhou. Primeiro, aprenda a usar atestado médico. Segundo, não trabalhe sempre que puder. E terceiro, seja o emendador de feriados. Sabe aquele cara que o feriado é na quarta, ele fala, então, quinta e sexta ninguém, né? Combina logo na repartição, fala quinta e sexta ninguém vem, todo mundo em casa. Um bom atestado médico, isso aqui eu vou ter que falar, né? Cara, um bom atestado médico tem que ser valorizado. Sim. O cara que coloca shampoo no olho pra dizer que tá com conjuntivite, isso tem que ser valorizado. Aquela doença que sabe que o médico não vai dizer, tipo, garganta inflamada. Que o médico... Aí você tem que estar disposto a tomar um soro depois e tal. Mas você tem Faz que... até bem pra saúde. né? Bezetacil, Ah. você tem que estar disposto à dor. Mas você vai ficar em casa. Durante essa época agora, o que eu mais vi foi, tô com Covid. Sim. Irmão. Tudo era Covid. Tinha um meme muito engraçado do cara curtindo um pagodinho, o cara chamava, pô, não tá trabalhando hoje não? Ele, pô, irmão, aqui, 7 dias de Covid, irmão. 7 dias Ó, eu de tenho alguns casa. conselhos também. Ó, primeiro conselho, ó. Nunca diga que você... Ah, isso eu já falei, né? Dica para o seu... Mulher aqui. Mulheres, parem de procurar homens românticos atentos e sensíveis, pois esses caras também procuram homens. Esse é o primeiro. E esse, vou dar só 2. Esse aqui é o segundo Gostei desse. que eu gostei muito, olha só. Não derrame lágrimas pelas pessoas que não te merecem. Derrame gasolina e taque fogo. Gostei. Gostei desse daí. Pesada essa. Gostei desse daí. Aconselho até comprar etanol, que a gasolina tá muito cara. Verdade. Algum conselho mais? Tenho. Dica para economizar dinheiro. Não tenha. Muito bom, muito bom. Lembre-se, cada pancada que você toma hoje é um hematoma que vai acordar com você amanhã. E com essas frases de conselho maravilhosos, nós nos despedimos de você. Até o próximo episódio. Dá like, se inscreve e vai lá. Segue a gente no Instagram. Ó, beijo no coração Valeu, dos gente. crossfiteiros da Tchau, Rússia. beijo. Beijos.